Tá começando mais uma edição do nosso Fala VJ, o programa que celebra os 10 anos do fim da MTV Brasil, como a gente conheceu a verdadeira MTV, aquele fatídico dia de 30 de setembro de 2014. Por onde anda? Não, 2013. Por onde que andam os VJs, o que eles andam fazendo, o que aconteceu com a vida deles? Nós estamos com dois pilares, duas pilastras fundamentais do que se tornou o grande movimento da MTV no Brasil, Thunderbird e Soninha. Aê! Aê, Maravilhoso. Pô, vocês estavam lá realmente na fundação, cada um em funções diferentes. Tanto você já começou como VJ e você começou na produção. Como é que vocês souberam da chegada da MTV? Como é que a MTV entrou na vida de vocês? Você entrou primeiro, começa aí. Na verdade, houve uma sondagem, assim, no começo do ano, que já tinha estabelecido que eu seria VJ. Eu não sabia disso. Ah, o pessoal já tinha decidido já e não tinha te contado. Tite, né? Tite tinha decidido e falou assim, Rogério Galo, vai lá e contar esse rapaz. E daí, assim, eu queria fazer a banda, na verdade. Eu não queria saber de televisão, eu queria gravar um disco com a banda. E daí veio o Plano Collor, dançou o lance da gravadora, e daí teve aquela festa para mostrar para os anunciantes alguns totens da MTV lá no Projeto SP. E eu fui convidado, fui até lá e falei, uau, isso aqui é interessante, bonito, né? E foi assim que eu tomei contato com a MTV, porque eu não conhecia a MTV. Eu tinha visto um videoclipe da MTV, pirata, que foi transmitido via aquelas antenas parabólicas naquele programa da Gazeta, dos nossos amigos da Abril. Aí foi a primeira vez que eu vi alguma coisa da MTV, mas eu não fazia ideia do que era. Tá, mas o pessoal já sabia que você ia participar. E quem é que te convidou? Foi o Rogério Galo e o Tite. Os dois chegaram juntos e falaram assim... Tite Tivita, né? Que era isso, exatamente. Eles foram disfarçados no meu show, no Retrô, nos Devotos. Foram disfarçados? Pra saber se eu era de verdade. Esse cara é de verdade? Porque a gente viu ele lá no TV da Tribo, do Tadeu Django. Vamos ver esse cara é de verdade? Vamos no show. Foram no show. Daí constataram que é verdade, a Cruel estava lá. Bom, eu gostava muito de clipe que passava... Você já gostava, já? De clipe, sim. Mas que passava o quê, no Fantástico? Sábado, à tarde, no TV2 Pop Show, na TV Cultura. Boa! E aí... Você não conhece, você devia ser São Paulo aí só, vinha, né? acho que sim. Tá. TV Cultura. E aí passavam 5 clipes por semana, cara. E a gente podia mandar uma carta durante a semana pra caixa postal, não sei o que, Rua Seno Esbrigue. Porque no fim da semana passava o clipe mais pedido, que era sempre do Queen. Ou do Iron Maiden. Devia ter pouco clipe também, né? Se a gente repetia clipe pra cacete 20 anos depois, imagina no começo. E aí quando eu ouvi dizer que, mano, tem um MTV passa clipe o dia inteiro, todo dia, eu fiquei alucinada, cara. Tipo, existe isso nos Estados Unidos. Aí, porra, décadas depois, vai ter MTV no Brasil. Eu falei, tá brincando, jura? Incrível. Aí anunciaram que iam fazer seleção, né, pros apresentadores. E eu fazia faculdade de cinema e tinha feito teatro, já umas coisas. Eu falei assim, acho que eu vou lá, né, fazer teste. Não fui. Eu tinha 2 filhas, eu tava enrolada pra caramba. Eu ia fazer, eu pensei em fazer. Aí desencanei, a fila gigante, aí eu vi quem ganhou, né? Falei, nossa, não tinha a menor chance. Quem é que tinha ganhado? A Maria Paula, a Cuca e a Dani. Isso. Aí Dani Barbieri, né? Isso. Aí eu na faculdade de cinema, vai estrear MTV, outubro e tal, vamos lá. Aí a gente tinha que ir pra casa do único cara da faculdade que tinha VHS em casa. A anteninha. Porque era o único jeito de sintonizar. E puta, a gente na maior expectativa, cara, vamos lá, sei lá se era uma quarta-feira, que dia que era. Vamos lá, vai começar a MTV. Mano, a gente ficou 1h30 pra tentar uma imagem de merda, assim, tipo, vai, ajusta, aperta, muda aqui, não, tenta, bombril, sei lá o quê. Aí a gente ficou com tanta preguiça, assim, vendo a imagem meio tremida, assim, aí a Cuca. Aí a gente assim, mano, desencana, tipo... Essa MTV não é legal. Vai rolar, não gostei, isso aí, não gostei, né? Não gostei. Aí, um mês depois, o Daniel Benevides, que era jornalista musical, e aí ele era produtor na MTV, a gente se conhecia de teatro na cultura inglesa. E ele escrevia na revista Bis, na Sete. Então a gente falava muito de música e cinema, trocava uns raridades, assim... E aí ele precisava desesperadamente de um assistente de produção. Porque você tinha 3 produtores e 2 assistentes de produção para fazer os textos dos VJs. E sem a computador, MTV... né? Sem computador. Escrevia na máquina. Máquina de escrever.
E a gente ficava na Coropé, que era um galpão, Sem ar-condicionado. puta de um forno, com uns ventiladores gigantes, daqueles que só fazem barulho e não ventila nada. Tem morre de medo que E troço vai assim, cair. aí a nossa parte aqui cortar a cabeça. era a produção. Aí ali era a mesa do disque com o Negolin e Mastrid. Ali era o pessoal do promo. Ali era a equipe da Rita Lee. Tudo num lugar só, meu. Telefone tocando sem parar, ventilador ligado, TV ligada, máquina de escrever, cara, que era um pesadelo. Produtores desmaiando no estúdio. Desmaiando no estúdio, cara. O estúdio, imagina, Mas naquela desmaiando de época, calor? de calor. Ana Carmen. A desmaiou. luz era o quê? Fortíssima. Sim, não tinha LED Pra naquela imprimir. época. Não. E, então, o estúdio era totalmente vedado, fechado, não tinha ar-condicionado, não tinha porra nenhuma. A luz fortíssima. E as gravações eram, das 2 da tarde às 2 da manhã. Então, volta e meia, quando abriu o estúdio, assim, saía uma nuvem sólida de calor, assim, cara. E volta e meia alguém passava mal, Nossa. ferrado, assim. Então o Daniel me chamou, preciso urgente do assistente de produção. Urgente por quê? Porque a gente ia mudar da Coropé pro Sumaré. Tá, ninguém aguentava mais Então- aquele prédio e eles tinham arrumado um prédio melhor. Estavam reformando Não, lá o prédio prédio da de Tupi. verdade, prédio de O prédio, verdade, televisão, tava que é a sendo sede da preparado Tupi. pra isso, mas não ficou pronto a tempo da gente ir pra lá. Então você escreveu o texto para o Thunder também. Pro Thunder não tanto. Acho que sim, Rock Blocks, essas Também, coisas também. assim, você fez comigo. Mas, Eu lembro das Maraias, né? Mas os meus. História Mas das isso, foi, Maraias. isso já no Sim, Sumaré. sim. Isso já no Sumaré. Mas a gente precisava adiantar 15 dias de programação, porque na mudança você não ia conseguir desliga aqui e liga lá. Então tinha que gravar muita coisa adiantado. E aí o Daniel. Você fala inglês, você conhece música que eu sei, que a gente fala bastante, você escreve bem, porque nós já Você fizemos umas apareceu coisas no juntos. clipe do Sonic Youth, né? Já vi isso também. foi, isso é- Samir? sim, aparece no clipe do Sonic Youth, é Vamos foda. contar essa história Eu fui lá também. pra ajudar o Benevides, que tava desesperado, entendeu? É. Fiz o teste lá, ele falou assim, você tem que escrever isso aqui. É sobre o Paul McCartney, o Midnight Oil, vê aí como é que você faz. Aí Pô, eu escrevi, super aula que o Benevides te deu, então. Muita É, ajuda. foi super preparador, E aí entrei na produção, e, puta, carregando tijolo, assim. Era muito difícil, né? Sim, era muito As condições complicado. ambientais eram terríveis. Todas, mas me chama a atenção porque você falou, o primeiro contato que eu tive com a MTV foi quando eu fui na casa de um amigo, o único amigo que tinha VHS, e a gente tentou. Era muito difícil a gente ter acesso à No Rio de informação, Janeiro, era não, né? complicadíssimo. No Rio de Janeiro Rio de era Janeiro pior era ainda, não, mano. mas Chegava era na céu montanha. aberto. Canal 9, Canal não pegar 9. porra nenhuma. Porra de montanha, Não era cara. Canal 9 lá? Não. Era livre, era Tu aberto. morava no Rio de Janeiro, mano? Não, mas eu lembro disso, porque a gente- quando a gente foi pro Rio de Tem Janeiro- montanha no Rio de Janeiro. Não, em mano. 91, janeiro de 91, a gente foi pro Rio de Janeiro, pro Rock in Rio. E Isso. daí a gente percebeu que lá a audiência era muito maior porque era um canal aberto. Começava meio-dia e ia até a noite. No começo era assim. No começo No comecinho era você, VHS. você Eu tava, assistia televisão. você tava na Eu já poesia não de assistia rua, televisão, tava escrevendo umas poesias, Aí, sabe? lá pra você pegar, você tinha que botar um bombrilzinho e tal, não sei o que. Tinha essa coisa do VHS mesmo, porque eu ficava gravando e depois vendo as cabeças pra testar, pra ver se eu conseguia passar, né? O HF. O HF. O HF era onde transmitia em São Paulo, era canal o quê? 32, né? 32. Mas quem não tinha a antena, sei lá que caso, tinha que sintonizar pelo aparelho de videocassete. Sim. Tinha um jeito lá. E o Daniel Benevides, que é um ótimo jornalista, um grande escritor, tem uma coluna muito legal que fala sobre drinks e filmes, Que né? foi VJ. E que foi VJ também durante uma época. Deu essa aula pra você de como é que você começa a Super, escrever as cabeças do VJ. super, Onde é que você ia buscar as informações? Porque, porra, cara, não tinha internet, né? Obrigada por Revistas perguntar. importantes. Pô, 4 canais de Era televisão, assim, não ó, passava nada. tinha uma banca na cidade de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, que vendia revistas importadas. Nossa. Então ela vendia assim, em junho, a Rolling Stone de dezembro. Levou 6 meses pra chegar. Aí a gente assinava lá New Musical Express, Melody Maker, que eram jornais de música da Inglaterra. Às vezes o Tite ia pros Estados Unidos e trazia umas coisas novas, assim, pra gente. Tinha uns livros, tinha 2 ou 3, assim, tinha um que era tipo desse tamanho, assim, que era o Bible. Era meio que uma enciclopédia de bandas. Então tinha 2 ou 3 livros, algumas revistas correntes, assim, né, atuais. E o acervo da Abril, do DEDOC, o Departamento de Documentação da Abril, que aí era um clipe de entrevista das bandas, alguns releases, algumas coisas assim. Tudo físico, E aí, né? tudo físico, era aquele arquivão, blá, 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 sabe? Pegar as pastas suspensas. Sim, sim. A, B, C, D, nossa, e eu tinha uma pasta própria. E como os clipes repetiam muito,
não tinha muito clipe pra passar. Então a gente tinha que falar 10 vezes da mesma banda. Tava sempre aquela banda ali na cabeça. E aí, cara, não tinha mais de onde tirar a informação. Tudo já tinha sido dito, não tinha mais novidade. Mas era trabalho, quando eu falo que a gente ia carregar, era trabalho braçal, cara. Vai lá, puxa o gavetão, pega e transforma aquela entrevista de 10 páginas num texto de 1 minuto. O E aí texto você de um via minuto, lá você, veja bem, não tinha teleprompter, né? Não tinha o TP. Então eram dálias. Vamos explicar. O TP é aquele equipamento eletrônico que a pessoa consegue olhar para a lente e ler. Não tinha Modernidade, TP. não tinha TP. Não existia isso. Então, Que os legal. produtores, não contentes com isso, os produtores tinham que escrever as dálias em cartolinas pra gente e daí ficar passando as dálias, entendeu? No começo eu não entrava no estúdio, eu só escrevia e era o Daniel que entrava pra gravar. Sim. Então essa parte eu não Dálias, peguei. cara. Mas imagina se escrever um texto e aí você tem que ler esse texto com Uma dália. um papelão atrás da câmera, entendeu? E com aquela dificuldade toda. Então, assim, era... No calor, o papel devia estar até quando até pintou o calor, teleprompter, foi uma grande revolução, porque daí a gente pensou, não, agora vai ficar muito mais fácil. Daí, assim, eu lembro que 1 ano depois, o Rogério Galo falou assim, vamos tirar o teleprompter. Porque se você não lembra do texto, o pessoal em casa também não vai lembrar. Na verdade, era só um truque, porque eu acho que o teleprompter estava quebrado, alguma coisa do tipo, assim, entendeu? Pô, Esse tipo de coisa. Enfim. Bom, mas imagina a frustração, assim, porque eu percebi que muitas vezes existia uma diferença muito grande entre o texto escrito pelo redator e o texto feito pelo VJ. Porque, pô, você devia perder maior tempão lá e depois o VJ esquecia tudo e falava, agora assiste aí, dependendo do DJ, do VJ, então, né? Não, mas o Thunder, o Gastão, o Rodrigo, eram os caras que eles, né, como eles isso, mesmos, era coisa que era o show que ele tinha visto. Então. Ficava mais fácil, justamente. Tinha muita interação com a música, então era mais fácil falar de música. Sim. Como os 3 VJs, né? Pelo menos o Gastão, ele gostava muito de heavy metal, então ele foi fazer o Fura Metal. O Rodrigo tinha estudado em Nova York, conhecia muito de rap, fazer o Yoga de Rap. Eu tinha uma banda, então eu fui fazer o lado B, e assim, isso facilitava as coisas também, né? E aí no começo eu escrevia pra Maria Paula e pra Cuca, principalmente, mas a gente tinha que pegar um pouco de tudo ali, porque tava precisando adiantar serviço. Aí me botaram pra escrever um Gastotal. Os textos aí vamos lá, né, cara? Vamos ver se... E aí o Gastão sai do estúdio assim, quem escreveu isso aqui? Aí eu, Nossa, repete aí que eu ouvi o Gastão, cara. Repete aí. Quem escreveu isso aqui? Quem escreveu isso aqui? Aí eu, tipo, qual programa? Quem gravou? Ele, muito bom, muito bom. Curti. E quando você fez a transição? Porque você trabalhou bastante tempo na redação, na produção, você chegou a ser coordenadora da MTV, eu lembro disso, verdade, né? fui coordenadora Coordenadora de produção, tu fazia as época. grades, quem vai gravar quando, como é que vai ser isso. Vocês me davam um trabalho desgraçado. Não, mas Cara, você tinha essa habilidade, você tinha esse talento. Eu me um candidatei talento pra gestora, ser coordenadora. quase, A gente já tinha tido um rolê de coordenadores, cara, que ninguém sobrevivia ao massacre de organizar 200 programas em 2 estúdios. Aí eu falei, não, eu topo ser coordenador. E aí tinha os caras que faltavam, né? Quem será? Você lembra de alguém? Tinha os caras que fizeram do Massari VJ, né? Porque o Massari tava lá sempre, ele era o redator, produtor. Aí assim, a gente gravava o programa com 2 dias de antecedência, mais ou menos, né? Aí, 2 dias. E, cara, o Thunder não veio, não né? apareceu. Tem 2 dias que ele não o Thunder não apareceu. Aí, beleza, empurra os programas pra amanhã. Aí a escala vira uma zona, né? Porque você tem que mudar os horários de gravação, mas tudo bem. E põe o Thunder no final do dia, né? Sempre na madrugada. No final do dia mesmo. Aí, chegou funcionava um ponto, melhor essa. Chegou um ponto que, o programa vai ao ar e o Thunder não apareceu. Quem fala? Massari! Vem cá, cara. Foi assim que o Massari começou com o VJ. Na verdade, foi uma estratégia sua, né, Tom? Na verdade, eu queria passar o programa pro Massari, entendeu? Porque ele conhecia muito mais de lado B do que eu, inclusive, né? Ele tinha uma história muito melhor que eu, né? Até parece. E dominou o programa, né? Mas foi o melhor apresentador do lado B que eu conheço. O Massari arrasou. Mas você também substituiu o Thunder de alguma forma? Assim que você começou com o VJ? Não, ela só me dava bronca, essas coisas. Só ia buscar ele em casa, eu e a Joana Mazzucchelli, tipo...
Thunder! Elas eram lindas, Thunder! cuidavam de mim, era maravilhoso. A gente Eram muito tentava. carinhosas, inclusive. É sério. É que nessa época você dividia a sua vida entre a MTV e o consultório de dentista. Não. Não, aí já tinha ficado pra trás. Era um outro consultório que eu frequentava. Pouca gente sabe que você era um odontólogo. É, odontólogo. Sou, né? Na É. verdade. Você Pra chegou a sempre, extrair uma algum maldição dente? isso. Sim, várias vezes. É mesmo? Trabalhei, né, como dentista mesmo. Qual é a sensação de você extrair um dente? Mas não é extrair o dente, o problema não é extrair o dente, está sendo antigo, é restaurar um dente. Né? Ah, Esse é? é o grande desafio. É. Restaurar um dente, trazê-lo à vida, né? É uma coisa maravilhosa, na verdade. Maravilhoso, é E verdade. tirar a dor das pessoas, porque esse é o Ah, grande isso é barato. Do dentista, do médico, do enfermeiro, é tirar Também a dor, o acho mal barato. sofrimento das Um óxido pessoas. nitroso. Nunca, no Brasil não rola isso. Ah, não né? pode? É muito difícil. Não rola. Ninguém tem óxido nitroso no Brasil, não É conheço. mesmo? Não conheço. Você já queria dar um teco, né? Entendi. Não, do dentista eu sempre soube que Obrigado. o óxido nitroso era um Não, mas isso é anestesia coisa de utilizado- americano, Ah, imagina, é? pequena loja de horrores, né? Era um ótimo filme. Né? Era muito bom. Vou contar, então vou como é que contar. foi que você começou como VJ? É, Eu já era VJ nessa época. eu lembro. Bom, claro, você foi coordenador e tudo. Eu- E a gente já estava no Sumaré. já tava no É. Sumaré. A Você gente mudou pro apresentou lá Sumaré do de B, 90 né? pra 90. Foi legal que eu Eu apresentei lembro de um disso, tudo, porque eu eu era lembro VJ Step. Que é, primeiro. VJ Step. VJ vai Step, eu era. Cobrir as férias dos De outros qualquer DJs. um, de Tá. todo mundo. O Edgar foi gravar palco no Rio de Janeiro, eu fazia a grande hora. A Cuca entrou de férias, cobria. Que você não A viu? Maria Paula foi no VMAs, não sei o que daqui. Então, foi muito legal que eu fiz, cara, lá do B, top 20, top Uma 10 Estados experiência. Unidos. O que precisasse fazer, eu cobria a ausência lá. Eu acho que meio que um primeiro passo foi exatamente porque repetia muito clipe e precisava de muita informação. A Astrid, imagina, se tudo repetia muito clipe, imagina o disque, né? Era Claro. dias e dias e dias e dias seguidos os clipes e aí era uma Era cabeça mesmo, pra só cada mudava um. a ordem, né? É. Então ela botou uma caixinha de sugestão assim em cima da mesa dela. Astrid. Tipo com uma urna assim, a caixinha de papelão bonitinha, decoradinha, e falou assim: ó, aceito informação, quem tiver coloca aqui. Ó, informação anônima ainda. Ó, show, né? Mano? Você pode falar aí. Aí eu que era, né, tarada por escrever tudo de tudo e dar nó em pingo d'água, não tinha informação, a gente falava do contexto, entendeu? Olha, compara uma banda de Manchester com uma banda da Califórnia, o que é Manchester? Uma cidade industrial, frio, chuva, Califórnia e tal. Então eu me virava. Aí eu comecei a contribuir com os textos pra Astrid e pro disque. E ela falou, que legal, quem escreveu? Soninha, bacana. Daí a pouco ela me chamou pra dirigir, pra fazer, né, coordenar. A gente não falava dirigir, o que a gente falava? Produzir. Pra ser Producer. Aí eu era producer do Aí você disque. já tinha toda a experiência, tinha estudado, assim dentro. Então no começo eu só escrevia, depois eu comecei a acompanhar as gravações também, e aí comecei meio que a dirigir o disque. A Astrid me chamou lá pra fazer o programa com ela. Show. E aí, o que aconteceu uma vez, eu interrompi, era tudo gravado, né? Então eu pensei, não, Astrid, volta, você falou 73 e é 76, sei lá. E o Oca, que era O Oca, comandante nossa, o da Oca era o nave. cara que ficava no switch, né? E aí, quando eu interrompi, eles demoraram um pouco pra cortar, então entrou a minha voz na fita, na gravação. E a Astrid falou, não, vamos usar, ficou muito legal, né? Aquela coisa da voz de Deus e tal. Sim. Mas não se brincava muito assim na época. Então a Astrid começou a usar a minha voz do além no disque. E às vezes ela assim, peraí, como é que é mesmo o nome? Quer ver? Soninha! E aí eu falava... Não falei. Cara, eu comecei a receber carta de fã. Oh. As meninas começaram, eu nem existia, eu só tava falando. E aí quando abriu lá um teste de VJ, eu falei, vou fazer. Fiz uma tentativa, ficou uma bosta. Por quê? Sei lá, artificial, ruim. A Suzana, que era do figurino, da produção, a Suzana foi meio que me dirigir, assim, me vestiu. Pô, a mina do figurino foi dirigir. Não, mas ela era artística, Ela tinha feito isso pra MTV. Aí, ela era Não assistente conhecia a de produção, ela era bem, ela sabia de linguagem de TV, tudo, mas foi me que dirigir. aqui a gente ouve muito disso, não, porque o motorista foi apresentar o programa, a figurina foi dirigir. Isso, assim, Era a gente tipo- vira assim. E aí ela, me ensaiou tudo, mas ficou uma bosta, cara. Uma merda. Aí eu falei, nossa, mano, eu no teatro eu sou boa, sabe? Eu era uma atriz, eu gostava de mim, mas na televisão ficava uma merda.
Aí um dia, como o estúdio, quando acabava a luz, entrava o gerador. O gerador era uma trolha barulhenta que fazia... Tava um maior cheiro horrível de fazia a diesel, TV continuar todo. funcionando, mas o Matava som... toda a audiência. Não podia gravar. Não, você podia continuar trabalhando, mas gravação não tinha como, porque vazava, inclusive, né, a vedação acústica do estúdio era uma merda. Então vazava todo o som do gerador pra dentro do estúdio. Então eu tava lá, gravando o programa, dirigindo, e aí assim, vamos ter que parar, porque ligou o gerador tal, e não dá, né? Aí eu falei, cara, e se eu... Não, acho que a Joana Mazzucchelli falou, cara, vamos regravar um teste seu de VJ, porque não é possível. Aliás, eu tava dirigindo o teste de VJ, não nesse dia e nessa hora, mas tava tendo seleção de VJ, foi quando entraram o Rodrigo Pifunk e a Tati. Tatiana Então, Ivanovich, né? eu escrevi os textos do teste de VJ e eu ia pro estúdio dirigir os candidatos. E aí que a Joana falou, cara, você escreve o texto, você dirige os caras. Apresenta, pô. O cara, na segunda tentativa, o cara vai muito melhor do que na primeira, depois da sua direção. Mano, não é possível, vamos lá fazer um teste com você, eu dirijo. Quem foi a Joana falou? Joana A Joana Mazzucchelli. Aí eu falei, tá bom, vamos lá, meu texto, realmente, né, porra, meu texto, eu digo pros caras como eu acho que eles devem falar. E aí fui lá e gravei. Aí a Joana, tá uma merda, faz de novo. Foi ótimo. Boa. Foi a melhor coisa. Porque assim, credo, tá uma merda, faz outra vez. Aí eu, uma merda porque falou, não, porque você não fala assim, não é você. Aí, tá bom, vai. Aí consegui falar do meu jeito mesmo. E foi embora, a gente gravou a fita porque o estúdio tava parado, só por isso, porque a equipe tava lá esperando voltar a luz, né? Aí essa fita, cara, entrou na pilha das fitas de teste. E aí, rapaziada lá, o Mo, a Cris, sei lá mais quem, o Tite, a Kali, assistindo as fitas de teste, assim, hã? Legal isso aí, cara. A Soninha mandou bem. Então, vamos fazer o seguinte, ela passa a ser... Ela tá aqui, eu morava lá, né? Sim. Eu entrava às 10 da manhã, saia às 3 da manhã. Sim. Então assim, ela tá sempre aqui mesmo. Quando falta alguém, ela cobre. E já tinha um plano em andamento, que era o seguinte. A Astrid ia sair do Disque MTV, que ela também já tava meio de saco cheio, pra desenvolver um programa dela. E a Cuca ia assumir o Disque. Certo. Então precisava de imediato de alguém pra substituir a Cuca no Pix. Então foi assim que eu comecei, substituindo a Cuca. Só um parênteses, foi a MTV que inventou o Pix. Lá Chega atrás, de né, polêmica. É o fim da polarização. Foi a MTV que inventou o Pix. E fui eu que inventei o nome Pix, sabia? Foi? Eu inventei os Como foi? nomes. Como Eu foi? inventei. Desculpa. Eu inventei. Ó, eu realmente morava na MTV, cara. Eu lembro. Eu ficava lá o Eu dia chegava, inteiro. sua lambreta já tava Eu lá. resolvi Quando os, saía, eu sua resolvi os lambreta também tava. problemas. Eu tava lá sozinha escrevendo, aí descia alguém lá da como chamava? Da D2. Não, a D2 era a ilha. Lá, ACR. Aí descia alguém da CR lá na produção, descia o Tuca lá na produção. Não tem mais ninguém aqui, eu preciso decidir se uma fita passa ou não passa, porque tem um amassado. Aí, quem vai decidir isso? Eu falei, tá bom, vou eu lá. Aí eu subia lá, aí ficava lá o técnico, né? Avança a fita, vai e volta. Fala assim, esse amassado aqui eu não posso passar. Aí eu falei, velho, não dá pra ficar sem, porque essa é a cabeça do lançamento, não sei o quê. Então eu acabava decidindo um monte de coisa. Parênteses, pode ser? Um monte de coisa. Porque assim, as fitas eram reaproveitadas na MTV, né? Muitos Era. programas foram apagados porque não tinha fita. Tudo Então as isso. fitas acabavam ficando, assim, digamos, bastante Deterioradas. desgastadas. Isso era uma outra característica. Prossiga. Então tinha isso, a fita amassada. Então eu decidi um monte de coisa porque eu simplesmente eu tava lá o tempo inteiro. E aí eu ajudei a inventar umas coisas. Então estavam lá inventando o nome de um programa. Aí vem, tempestade cerebral, fala qualquer coisa, vai falando. Vai falando. Aí eu falei Pix. Por que Pix? Porque Pix é uma abreviação de pictures, né? De cinema, de imagem, Pix. E também tem a brincadeira tô no Pix, né? Aí passou. Aí o da Astrid era o Zoê também, foi eu que inventei. Mano, sério, falando agora parece bobagem, mas na hora ninguém tinha um caralho de uma ideia. Aí, Zoê. O Demo Zoê foi um MTV fui programa? eu. Foi. Demo Era é um bom, programa Demo é muito matinal. bom. Demo fui eu. Demo do Benevides. Porque era fita demo, Sim. barraco. Eu lembro até que teve tinha o prêmio demo.
Democlipe. Tinha Que a eu lembro de um categoria pastor, que era um Democlipe pastor, no VMAs. né? Eles faziam umas coisas muito legais. Barraco também Pronto. era o nome que eu tinha pensado quando a gente ainda tava bolando um outro programa pra Street e no fim ficou pro Você não quer pensar um nome pra esse podcast, não? Porque fala VJ também tá difícil. Pô, de repente você traz um nome diferente aí, seu nego. Posso pensar. Então eu virei step, era muito legal substituir todo mundo em qualquer lugar. Até que um dia o Zico me inventou de step numa outra situação que, puta, mudou minha vida, cara. Ia gravar Rock Go no dia seguinte. Mudou a vida. Pô, Eu só venho aqui. Deixado a leite na mão pra variar. Cara, o que aconteceu? Eu ia gravar Rock Go no dia seguinte. Aí, a MTV era muito pobre, cara. A gente era muito fodido, meu. É sério, ninguém gostava da gente. Ninguém patrocinava. Era um horror, assim, era muito miserável. Aí, os sobrinhos do Ataíde, né, o Paulo Bonfá, o Bianchi, o Felipe Xavier, eles iam na brodagem, eles iam porque era legal, porque eles mesmo tiveram a ideia, faziam lá os comentários, né, narrador, comentarista, repórter. E aí, na véspera da gravação, a MTV fecha com a Budweiser. E eles eram patrocinados pela escola, eles pessoalmente. Então, eles falaram assim, amigo, desculpa, mas não posso. Eles tinham que fazer as coisas com boné, sabe? Aí assim, não posso. Aí, caralho, fudeu, e agora? E agora, meu, quem que vai narrar esse negócio? Aí, como a gente era do futebol, a gente às vezes ia todo mundo pro sítio do Nelson jogar bola. Às Você vezes, jogava bola. eu jogava também, narrando. Jogava e narrava ao mesmo tempo. Tendão de Aquiles. É, cara. Eu tava nesse jogo, Casé. O quê? Que eu arrebentei o tendão de Aquiles. Tava, cara. Eu fiz os primeiros Soninha. socorros. Quem quebrou? O Zico, quem Vocês quebrou estão ele, falando que caiu fui eu, não fui sozinho, eu que apanhou da quebrei. bola, apanhou da grama. Ah, bom. Apanhou da grama. Eu sou perna de pau, mas... Aí fui lá, prestei os primeiros socorros pro Fair Zico, play. senão teria sido muito pior. Muito pior, ele não estaria andando pior. hoje. Ainda bem, graças Então a Soninha. eu era do futebol, né? A gente Pô, você ia foi a pra primeira estádio. narradora mulher do Né? futebol. Mas porque era zoeira. Né, Porque a era gente zoeira. discutindo hoje, que agora tem essa agora. Pô, inventou o Zoeira, Pix, primeira barra. mulher narradora Eu vou de te falar futebol. outra coisa que eu inventei, Fala. maior orgulho. Pôr computador no estúdio. Pôr Deus computador do no céu. estúdio. Ter computador no estúdio. Computador ficava na redação, cara. Era assim. No começo era nem tinha mobília. computador. Eu lembro Não, quando no chegou o começo primeiro. não. Lá, Mas é. aí a MTV é louca, né? Porque é pobre, máquina Olivetti. Aí quando vem Macintosh pra redação. A gente escrevia texto em Mac. Nada a ver, né? E aí, mas eram uns Mac bonitão, com aquela bunda colorida, assim. Já é depois. Primeiro ainda tinha É que aí eu já era VJ. Nessa altura, eu já era VJ. E aí inventaram lá um formato novo de programa, o Supernova, o espelho vai ser assim, assado, tudo. E era ao vivo. No começo era tudo gravado. Pela primeira vez a gente ia começar regularmente. Então, antes o ao Fazer vivo, programas ao vivo. era a excepcionalidade, cara. Era o VMAs. Eram os festivais, né? Monsters of Rock. A morte do Kurt Cobain, que eu e o Zica ali também, a gente tava na função. Entrar ao vivo era excepcional. E ia começar a fazer programa diário ao vivo. E aí a gente já gostava de interagir com a rapaziada, né? E podia receber e-mail ou fax, né? O pessoal podia mandar um fax ou um e-mail para ler durante o programa. E como é que funcionava? O estúdio lá no segundo andar, o terceiro, sei lá, a redação no quarto, a produção no quarto, então alguém tinha que pegar o fax e descer 2 andares. Você sabe que no teleguiado tinha tudo a ver com isso, né? Essa demora de chegar às coisas fez com que o teleguiado fosse uma coisa completamente mais legal do que se funcionasse, né? Pede um clipe, toca o clipe, grande merda. Pede o clipe, demora, não acha a fita, não posiciona, e a fita tá amassada, cadê seu neto? As coisas que deram errado faziam ser muito mais legal. Então tinha essa demora, pega o fax, imprime o e-mail, desce pro estúdio. Eu falei, cara, esse computador é bonito, meu. Se a gente botar ele no estúdio, e aí não precisa imprimir o e-mail, eu já tô vendo ali na hora. Botar no quadro, não é simplesmente no estúdio. Botar no quadro mesmo, para as pessoas ele não viam. ficava nem no estúdio. Não? Não, era mobília da redação, era como a máquina de Xerox. Entendi, era como o aparelho de fax. Não era uma coisa que fazia sentido vir pra dentro do estúdio. Entendi. E aí a gente falou, Cris Lobo, tive uma ideia, podemos testar, cara? A gente põe lá o computador e eu apresento enquanto tá passando o clipe, eu já vejo qual e-mail que chegou, cara, já lê na hora, tudo ela. Será? Vai, tenta.
Vai lá, tenta. Será que você vai conseguir fazer, né? Tudo ao mesmo E deu tempo? certo, né? Super certo. Pô, Que fala, é uma evolução é a do coisa CEP, mais- que era na carta mesmo. Né? Ah, o CEP era. O CEP CEP também, era o mais incrível, é legal. maravilhoso O mais o CEP legal MTV. não era a carta, eram as invenções, né? Sim, mano. Esse cara Não, lendo as cara. cartas, você olhando na câmera. Até hoje eu lembro disso, cara. Foi É uma muito descoberta da inspirador. Suzana, né? A Suzana que inventou esse programa. É mesmo, né? Ela, Inventou entre aspas, né, tio? Isso aí, tipo, é rádio, porra. É o rádio Não, na na televisão, MTV, Não, né? mas o que Daí o CEP tinha toda virou- uma seleção, Ah. tinha um cenário especial, tinha lance de você receber a carta, daí assim, por um acaso, o CEP MTV acabou trazendo um monte de elementos, daí um dia eu tava na casa do Nazi, a gente tava doidão lá, e daí eu falei assim, pô, minha mãe, eu vou fazer o programa, vocês podiam ir lá. E eles apareceram. Foi o André Ninguém Jung, sabia. o baterista, foi o Gigante Brasil e o Jorge Pincheves, que é da Sinfônica de Buenos Aires. Eles apareceram, eu acho que eles deviam estar acordados ainda. E daí, vamos gravar. Daí eu falei pra Joana, já era diretora, Joana, eu trouxe uns amigos. Ah, entra aí. Entraram, fizeram A Joana um som. era foda, cara. A Joana E era assim, assim, a gente só vambora tinha aí, bora inventar. dois lapelas. Então um lapela ficou comigo, um lapela ficou pra banda. Um lapela. Pra banda E deu inteira. super certo, tanto que a partir de então, o CEP MTV passou a trazer atrações. As Eu atrações recebi mais- Arrigo Barnabé, cantei com ele. Recebemos um grupo de dança flamenca que tinha sido a 30 pessoas dentro de um estúdio menor que esse. Então assim, Era assim demais. as Era bizarrices maravilhoso, que começaram Meu, a qualquer acontecer em coisa, cima do torneio de CEP. xadrez, dança do Tinha ventre. a menina, lembra do filho, a filha do cara que fazia, eu acho que luz, o microfone. Ela Zé? era demais, ela virou personagem do programa. E assim, daí a coisa começou a ficar louca. Daí o Jorge Ben foi lá, ainda era Ben, eu acho. E daí ele falou assim, eu vou tocar violão. Daí beleza, eu vou tocar bongô. Daí o programa foi tão legal, a Joana Mazzucchelli era tão fã do Jorge que o programa era de 30 minutos e durou 1h30. A gente derrubou a grade. Derrubou a grade. E Tem daí que explicar. a legenda, derrubou grade. a bronca foi terrível, porque a gente não podia ter feito isso. Claro, se tirar a dois gente passava o programas da grade. na hora do almoço e de repetir à noite. À noite já foi o programa cortado. Daí teve o dia que o Marcelinho da Backspin foi dançar. É. E daí tinha um globo super legal, que ficava girando um aviãozinho assim. E ele foi fazer um helicóptero e bateu no globo, e derrubou o globo. E daí a Cali ficou puta da vida. Porra, vocês destruíram o globo. O globo já tava uma merda, tira a porra do globo. E, assim, eu escrevi umas coisas no cenário, a gente ficava atrás do cenário. Mano Tchau, quando foi Mano fazer, Nossa. quando o Mano Tchau foi fazer o programa, Ah. a gente fez 2 programas. Um na frente do cenário e o outro atrás. Esse é o CEP MTV, que deu depois origem ao Tá Ligado, não é isso? De certa forma, Porque, sim, uma porque era o evolução. contato que com a audiência. é A interativo, audiência, a coisa mais eles interativa queriam fazer possível. parte. A gente não podia sair na rua com a MTV, porque era a busca por isso aqui. Pelos adesivos da MTV. É. Assim, Me dá um, me dá paravam um. a gente. Vai. Eles paravam, a gente, não pode mostrar, tá? Ah, pode. Só essa Zico. parte que pode mostrar a marca. Só o Faz um Brasil. blur aí, pessoal. Então, voltando, olha só. A gente não podia sair na rua porque tinha o lance das camisetas da MTV, Sim. os adesivos da MTV, Nossa. e todo mundo queria um adesivo da MTV para colocar no carro, na bicicleta, onde fosse, na prancheta da escola. Caderno. E as camisetas, que eram Nossa, preciosas. mesmo. Eu tenho algumas, eu tenho uma coleção, sei lá, de umas 10 camisetas. A primeira tour do, sei lá, do Metallica, com a MTV. Então, assim, o que você vai ser quando crescer? O que o Brasil vai, Vai ser ser quando Brasil você vai crescer? ser. Eram camisetas que assim, as pessoas se estapeavam por Piravam, elas. E assim, esse era o contato que a gente tinha com a E a gente, ao mesmo tempo, a gente era tão desencanado Ah. dessas Eu coisas, adorava né, isso, cara? eu usava o tempo todo. É? Eu usava o tempo todo as camisetas, com o maior orgulho. A gente, acho que Até era a a hora que gente no da CEP produção. MTV, na CEP MTV já tinha um papo com a audiência. A gente recebia montanhas de cartas, ninguém Não conseguia tem ler carta. tudo aquilo. Eu tenho até hoje. Era uma loucura. Eu tenho carta que eu não li até hoje. A Clara Alverbuck escreveu uma carta e ela fala isso até hoje, assim, porque o Thunder leu minha carta, porque eu sou foda, porque o Thunder leu minha carta, assim, sabe esse tipo de coisa, assim, era muito legal, na verdade. E aí foi o segundo passo, já foi uma coisa mais interativa,
que foi o Foi seu telegrafo. programa. Mas Você era fala- pra como é ganhar que- dinheiro. Que era pelo telefone. Era pra Mas- ganhar dinheiro, era 0,900. Ah, então. os velhos Aí o anos mais 80. legal Não, era mas isso. começou, Você mas ganhou depois a dinheiro? gente Ganhou tinha. Eu não ganhei Era. dinheiro nenhum. Não. Não Era... tinha dinheiro, né? Não, mas era Não, não. era Não, mas O cara pagava pra ligar. Zero, peraí. sério? Era. Mas quem ganhava Aí que dinheiro? Quem ganhava dinheiro? A TV, a firma. O Tite, o Tite ganhava. Onde que ganhava O dinheiro? Zico. Não, é sério. Lembra que tinha esse 0,900? Eu lembro. Eu Diz fiz que isso, eu fiz o na disque Rede não era TV. pago, o disque era grátis. Você podia Era ligar isso, 200 vezes e deixar lá o seu voto computado. E aí, cara, tinha gente que ligava 200 mil vezes e seu clipe nunca aparecia no disque, porque não era um dos 10 mais pedidos, né? Ah. Tinha esse rolo. Tinha uma coisa E aí, tinha aquele 0900, cara, que era assim, disque virgem, disque Não, eu lembro gêmeos, disso. disque... Aí criaram o teleguiado, o cara ligava e pagava por minuto. Tinha que pagar? Tinha que Já no pagar teleguiado? 0,900. Então, mas pagava pra se inscrever. Porque eu que ligava pra casa das Então, pessoas. aí que tá, exatamente. Depois O cara mudou. ligava e deixava o número, deixava o nome e o Isso. número dele. Então, ele também não sabia se ele ia receber uma ligação não. ou não. Nossa, que roubada. Mas ele se inscrevia. Aí a graça, cara, Pô, mas pagava também pra mandar a carta pra você. Você acha que o correio ia levar e graça? 0,900, cara. A galera pagava pra ouvir qualquer merda. Conheço os caras. Pagava pra ouvir qualquer Mas coisa. como é que foi pra você de dentista virar uma celebridade assim na televisão? Não, quando eu era dentista, eu era uma celebridade, porque eu era adorado pelos pacientes. Coisa assim, as pessoas. Assim, foi uma transição por causa Não é? da banda, né? A banda me ajudou muito a entrar na MTV, porque foi uma apresentação da banda. Mas era a na mesma TV da banda? Era Tribo. Devotos? Devotos de Nossa Nação Senhora. Aparecida. Foi uma apresentação na TV da Tribo, que o Rogério Galo trabalhava lá e o Tite já estava de olho. Tem essa história do Tite vir para o Brasil porque ele trabalhava na MTV americana e o pai, não, vem para casa, meu filho. Mas eu estou bem aqui na MTV, vamos fazer uma para você. Ah, então eu vou. E assim começou o nosso sonho da MTV, né? E daí assim, eles tinham me visto no TV da Tribo, e assim, a parte da produção do TV da Tribo foi fazer a MTV. E era tudo uma grande turma da TV Gazeta, Ale Primo, Hugo Prata, Astrid, era uma turma que fazia ali na Gazeta. E era demais. Então, assim, a transição foi essa. Então, eu já tinha um lance, assim, eu já tinha feito comercial de televisão, McDonald's, aquelas coisas todas. Então, assim, eu já era um rostinho mais ou menos conhecido. Entendi. Então, assim, eu acho que eu tive esse privilégio, assim, de Não já foi ter... tão Não, radical assim pra não, você, porque eu já tinha Soninha, feito televisão, entendeu? Porque é uma mudança muito grande, né? As pessoas começam a te reconhecer na rua. Mas né? isso Começa- estava Se bem no você Rio vai de ver- Janeiro, Casé. Não foi em São Paulo, foi no Rio. Em São Paulo ninguém conhecia a gente. Quem conhecia a gente em São Paulo? Os amiguinhos. Aham. O pessoal que Mas tinha se você ia num condição show de no assistir. Dama Choque, Aí ou já no não- Aeroanta, público, né? aí a galera... Aeroanta. Aí era foda, cara, porque você tava assistindo o show e a galera só filmando, assim, pra saber se você tava gostando, se é, não tava. isso, é. E aí, trabalho... trabalho é trabalho, Mas assim, tinha horas que, mano, eu queria ir pra casa. Sim. Eu queria, mano, trabalhei o dia inteiro, eu queria dormir. Não, você tem que ir no Aeroanta no show do Raimundo. Tipo, cara, eu amo Raimundos, mas eu queria dormir. Aí você tá lá meio de bode, assim, esperando pra fazer entrevista depois, no camarim. E a galera tá toda olhando, assim, que você não tá curtindo o show. Então era engraçado ter... Se passa a ter um Sim, tipo uma- de preocupação. Ah. E era nesses ambientes, meu. Você podia andar o mundo inteiro e ninguém te conhecia. Mas você ia num show, É. a galera sabia E assim, quem era. lembra da Cris Camargo, grande figurinista, né? Foi maravilhosa, assim, me ajudou pra caramba, tinha uma paciência incrível. Sim. E a Cris Camargo, eu lembro assim, a gente não tinha entrado no ar ainda, a gente estava na Coropé fazendo os treinamentos, Aham. exaustivos treinamentos, e ela, uma vez a gente foi, sei lá, comer junto, ela falou assim, entendeu, você não está entendendo, você não sabe o que vai ser você daqui a 6 meses, você vai ser VJ da MTV, assim, mas cara, calma, só ouve o que eu estou falando, quando você perceber, você vai estar assim, você vai ser uma celebridade no Brasil. Você, não, acho que não vai ser isso não. E foi exatamente isso. Especialmente no Rio de Janeiro. É. Nesse Rock in Rio foi muito surpreendente. Porque a gente fez umas aventuras por lá também. Ah, posso contar? Sim, Pode. Deborah Coyne, que era a nossa tia na época, né? Ela se levou a gente para passear num baile funk carioca. Na periferia. Foi maravilhoso, uma experiência fantástica. Eu tinha lido Nos anos o mundo 90. funk carioca, né? Caraca. Foda, né, bicho? Era uma coisa que me despertava uma curiosidade. E ela levou a gente pra passear. Quando a gente saía na rua no Rio de Janeiro, cara, Popstar mesmo, né? era muito Celebridade. assim, Eu lembro de uma madrugada depois do Rock in Rio, eu e Rodrigo Leão, na frente de uma boate
esquisita que tinha do lado do bottom, uma boate bem estranha, onde as pessoas saíam elas soltadas, enfim. A gente tava lá, assim, a gente era jovem, tava tudo bem. As pessoas vinham falar com a gente, cara. Então, assim, no Rio de Janeiro foi um fenômeno muito mais popular. Quando algumas retransmissoras inauguraram, tipo Recife, por exemplo, também era um sinal aberto. Então, assim, era muito mais fácil das pessoas saberem quem a gente era. Em São Paulo, não. São Paulo, a gente era conhecido da patotinha só, entendeu? Mas você falou da figurinista, que ela te ajudou bastante, que tinha uma relação. Sim. Era difícil achar, porque muita gente fala da dificuldade de construir uma identidade para a Sim. televisão. Talvez você já tivesse uma identidade visual. Sim, mas a gente identidade que eu tinha quando eu cheguei, Sim. ninguém gostou. Eu falei, pô, Você era um hippie, vocês né? me Você espelharam, era um hippie, mas vocês não me hipster escolheram, walker. pô. Por que eu tenho que mudar? Aí eu tive de mudar. Sim. E aí foi difícil achar Mas, assim, uma coisa que eu gostasse, Mas no que começo a gente funcionasse teve pra a TV Mary também. Stocklus, que era foda, uma puta monstro, assim, ela compreendia os VJs, ela conseguiu montar os VJs mesmo. Se via assim, a Maria Paula era aquilo mesmo, entendeu? O Gastão, com os seus coletes de couro e tal, assim, o Rodrigo com umas camisas meio psicodélicas, tipo De La Soul, tinha tudo a ver. A Mary Stocklus foi a primeira figurinista e a assistente era a Cris Camargo. Quando a Mari saiu, a Cris ficou como titular e a Suzana entrou como assistente. Mas elas tinham uma concepção, elas eram artistas, né? Elas tinham cultura, né? Então, assim, era muito gostoso, assim, era uma delícia, na nem verdade. pra você foi gostoso, mas nem pra todo mundo. Como é que foi pra você, Soninha? Porque você também teve, eu lembro que você andava de um jeito, mas no ar era diferente. Era uma outra Soninha, o que tudo bem, não é um problema, porque pode haver vários standards, pode haver várias Soninhas. Mas é um processo que você constrói uma identidade pra se relacionar com esse público. Mas até assim. virar artista, daí a Soninha virou artista, e quando virou artista, ela é a Soninha da gente aqui, ó, a Ah, Soninha. mas essa coisa de escolherem figurino. Não sei Weird. quanto. Não sei quanto isso era pra você. Eu lembro que você tinha Fucking sua weird. marca, né? Meia com chinelo, não era? Cada um. Sim, isso eu tinha quando a meia gente, com quando chinelo. Quando você deixavam, usava a sua própria Isso. roupa, e era Quando minha marca deixavam era meio a de gente chinelo. usar a Eu usava própria meio com roupa. chinelo na praia. Entendeu? Porque você ia lá no figurino, aí o pessoal tava assim, separei isso pra você fala assim, eu posso ficar com a minha camisa? Aí pode, mas aí tinha que ter no Pode, final, mas não pode- Casé veste, Sim, eu lembro aí do Casavete. se era a marca dele, a roupa que ele trouxe de casa, meia com chinelo. Aliás, só uma coisa, mais um parênteses. Lembra que os créditos passavam muito rápido, muito rápido. Então, assim, ficou um negócio tipo, era o Thunder, né? E assim, toda a equipe, né? E veste. Então, assim, Thunder veste Rogério Galo, que era o último nome. Thunder veste Rogério Galo. Lembra disso? Lembra dessa piada? Todo mundo era assim, velho. Era muito louco, cara. Isso era muito foda. Os créditos da equipe não entravam no programa. Era muito rápido, não dava pra ler, cara. Não, e isso quando começou a entrar crédito, né? Porque não no tinha começo antes, não tinha né? crédito Exatamente, nenhum. Era Thunder Hoje em dia, Vest. hoje em Thunder dia Vest não é tem, Rogério né? Crédito é bom. Muito louco isso. Não tem. Mas era esquisito isso, cara. Assim, eu de repente, o lugar que eu tava há anos, aí eu entro num lugar onde as pessoas me vestem, né? Escolhem roupa pra mim. Aí eu tava vendo umas fotos aqui, cara. Tipo, as coisas que eu nunca usaria. Mas aí, assim, não, quem é a Soninha? Tinha essa coisa, tinha isso. Olha, Quem é todo a mundo se vê no Exatamente. direito de dar uma opinião. Não, Soninha, eu acho que você podia... Isso. Aí escolhe o figurino pra mim. Era muito esquisito, cara. Pode ficar um Você pouco entrar e mais ser sexy. vestido. Pode ficar um pouco mais sexy. Eu lembro E disso. o Tite, ele não curtia muito, não me curtia muito, Não não. te curtia muito? Não. Tite. Primeiro ele falou que faltava pra mim, eu não podia ser VJ porque faltava pra mim uma certa arrogância. Pô! Ah, sério, Certa cara. arrogância. Aí sim. Sério. E aí quando eu fiquei grávida, não aí eu tive podia que sair também. do ar, não podia. Não podia ser pensa, grávida. A MTV era muito podia incoerência, sair do cara, ar? porque a Por gente quê? eu tinha que sair do ar. Por quê? Porque você estava grávida? Porque podia dar ideia pras meninas. Que meninas? Fala adolescentes. sério, Meninas, por do que você Deus. tá falando? Eu saí do ar, eu Ah. fiquei no ar, grávida da Júlia, até quando deu para não parecer grávida. Não, fala que incoerência, mano. Total. A gente era muito moderno e tinha umas ideias toscas, assim. não A gente sabia. era super tecnológico e improvisava umas paradas lá com, Sim. né, varal e pregador. Então teve isso, eu tive que sair do ar, porque senão a gente ia acabar influenciando as meninas. Falei assim, as meninas não vão engravidar porque eu engravidei, é por isso, né? Bom, se você quer saber, uma E aí- sobrinha minha engravidou. Não, tô brincando. Inclusive botou o Ela nome de disse pra Soninha. você que foi por isso. causa da E filha começou a dela é fumar Soninha. maconha por minha
culpa também. Quando ela viu a Veja. Sim, foi A assim. Isto é, foi Isto é. A O out- época, o a outdoor, época. o Eu outdoor. sabia, foi assim, E aí a gente reclamando, cara, Astrid, falando que bobagem, deixa a Sonia. Assim, Claro. Aí ele falou assim, não, daqui a pouco vocês vão desenhar um sol na barriga, vão escrever umas coisas. E eu tive que sair do ar, Muito louco. velho. Mas o Titi ainda tava na TV nessa época? Tava, 90. não. Mano, isso era 97. Não, 96, 94 o Titi já estava afastado. Ah, sei lá, ainda influenciava. Na época da Então, Cris ainda Couto, influenciava. depois quando a Cris Couto ficou grávida, aí já foi diferente, né? Foi. Aí ela já apareceu Aí no ar, aparecia, né? Eu também. Já teve essa evolução. Também, eu Você- lembro. Eu fiquei grávido. Lembra quando eu estava pesando 110 quilos? Eu tinha parado com as coisas, daí viria Sério? Não um lembro. baiacu assim, lembra disso? Não. Nossa, bicho, que isso? Quando eu voltei em 2000, o Zico Nossa, Góes... que engraçado, Posso eu não fazer lembro. outro Eu com lembro, Zico eu lembro Góes? que você tinha aquele programa que você ficava no cockpit, que você não Tempo cabia. MTV, Você tempo teve um MTV. dia que você não saiu, não foi? Do cockpit, Foi, vim tentaram te- empacado lá. A Rita Lee me Sim. tirou. Foi a Rita Lee que me tirou. Nossa. Você fez esse programa comigo. Gente, Sentou nossa, dentro do carrinho comigo. Eu lembro, disso. era muito legal Tempo esse MTV. programa. 10 anos Ixi. MTV. Porque eu tinha saído da MTV pela segunda vez. Eu tinha entrado em 90. Você saí foi o no- cara que mais saiu da MTV e É, voltou. saí em Quatro 93. entradas você teve, Exatamente. Daí eu voltei em 96 para fazer Contos de Thunder. Por causa de quem? Por causa do Zico. Porque o Weisman falou assim, será? E o Zico falou assim, sim. Assim, então tá. Então, voltei Você, pra fazer Danielzinho. Contos de Thunder. Daí, em 99, eu encontrei o Zico e ele falou assim, Thunder, aquela voz, né, Barito? Sim. Thunder, é o seguinte, 10 anos de MTV, precisamos comemorar, passa lá pra gente conversar. Entrei e fui fazer o Tempo MTV, você foi pra Rede Globo Isso. e eu fui fazer o VJ por um dia também. Isso, Certo? isso mesmo, certíssimo. Daí foi essa fase estranha da MTV, porque eu estava muito pesado. E daí comecei a correr, emagreci e fiquei assim, tipo um gafanhoto. Foi aí... De baiacu a café. Exatamente. A última entrada foi em 2011, quando o Zico falou assim, então, que o Zico estava numa outra Esse emissora. programa é só pra gente falar do Zico, né? Mas, acho pô, que- mas é parte muito importante, porque eu só voltei para a Muito MTV importante. as 3 vezes por causa do Zico. Por causa do Foi Zico. ele que me levou de volta. E essa última vez... Aê! Finalmente! Sério. Tem 10 programas, você é o primeiro que fala bem do Zico. Todo mundo só falou mal do cara. Esse Zico é mó legal, ele ainda pedala, bicho, ele ainda anda de bicicleta. E essa última vez que eu voltei em 2011, porque o mercado, segundo ele, o mercado estava precisando de Pedindo. música, queria música. E a música tinha sido afastada na MTV, Foi. era só programa de variedades e tal. Auditório, Não, mas e aí o pá. pessoal do mercado, o pessoal do mercado que tinha crescido vendo a MTV queria aquela MTV de volta. E ele falou assim, estamos com novos programas musicais. mas Daí China, é isso, Gaia, Não, mas Didi, o Zico e me eu. ligou agora e falou: pô, Cazé, 30 anos da MTV. É. O mercado está precisando Mercado, de um podcast. exatamente. Um podcast, vamos fazer. O Vamos. mercado mercado. aqui, né? O Exatamente, mercado aqui tá cara. precisando, a Sempre padaria, de olho no a mercado municipal. real, a padoca. O Deus mercado. E vocês falaram do Rock in Rio. O Rock in Rio foi o primeiro festival ao vivo que a MTV cobriu ou não? Teve o Ao vivo foi o Monsters of Rock. Monsters of Rock. No Monsters Rock in of Rio. Rock. A gente, os Nesse- DJs nessa- foram no Rock in Rio, mas eu Foi. acho que a Sim. gente fazia quem fazia reportagem era o Zeca Camargo, que É. foi entrevistar o cara do Guns N' Roses. É, e ele quis Ele a queria cuca. a Cuca, ele não gostou do Zeca. Ele falou, não, prefiro Uma a cuca, Cuca. Place da Cuca. Aí- E a Cuca foi lá, entrevistou E a ele, Cuca né? teve que O Axl ir, Rose, cara. não é isso? Foi. É. Esse é um momento histórico também. Momento Mas histórico. a gente era muito café com leite no mercado, cara. Tipo, quem cobria tudo era Globo, quem estreava os clipes. Era Mas na gringa, fantástico. tipo, os artistas queriam falar com um Gastão, com uma Mas, Massai. mas aqui as gravadoras, mano, elas Cagavam. cagavam pra gente. A gente tinha Ainda um assim, a gente ponto foi lá e zero. fez. Tinha, A gente fez um monte de programa ao vivo. E assim, no começo é bem o que você falou. Vocês tiveram até que adiantar a grade porque ia mudar de prédio, porque tudo era gravado. E começaram alguns festivais. A gente começou a cobrir alguns festivais. É. Vocês cobriram alguns Sim. festivais. Teve Monsters of Rock, teve Hollywood Rock, teve Lá Rock no in Rio, Recife, teve né? Hack, como é que chamava lá? Hack Beat? Não é o Rick Beach, era o Abril pro Rock. Abriu pro rock. Lembranças Eu fui cobrar positivas o e negativas. Goiânia Noise Festival, fui várias vezes pela MTV. Vamos falar desses festivais então um pouco. Pô, era Vocês demais, na lembram? verdade, Cara, porque o Monster o Brasil, foi na animal. verdade, virou polo graças às vindas das primeiras bandas gringas pra cá. O primeiro foi no Hollywood Rock dos anos 70, depois teve a vinda do Queen, e o Queen, ele lotou o Morumbi, bicho. Aí foi uma loucura, e daí descobriu que aqui tinha mercado. E quem descobriu não foi
foi o Walter Mercado, foi aquele Medina. O Medina falou, Roberto cara, Medina. vou ganhar muito dinheiro fazendo um Rock in Rio. E aquela primeira edição do Rock in Rio foi muito foda, porque Foi. assim, só mega artistas. Você foi nesse festival? Eu fui. Você foi nesse festival? Eu Você fui. foi? Fui, Eu pô. não fui. Eu briguei com a noiva foi e eu não fui. Você acredita nisso? Eu não fui, cara, eu não fui no Rock in E Rio. Iron Maiden. E aí foi um sucesso fantástico, daí virou uma grande marca, daí era Hollywood Rock, era Rock in Rio, depois Free Jazz. Skull lembra? Rock. Free Tinha um monte de Jazz. coisa, um monte de cobertura. Das entrevistas que vocês fizeram, das Então, mas coberturas. olha só, quem cobria festival era a Globo. E cobria mal pra cacete, né, velho? Os caras falavam em cima das músicas, entravam com o break na hora, o melhor momento do show. Começavam a passar, tipo assim, depois do Fantástico, depois de não sei o quê, já tinha perdido uma boa parte. Aí finalmente a MTV foi e cobriu o Monsters of Rock, mas aí como se deve, cara. Com entrevista, com camarim, gramado, palco, tudo. No vermelho. Foi animal, cara. Só da gente entrar no Pacaembu e bater uma bolinha no gramado. A gente foi fazer a reunião do Monsters of Rock e levou uma bola, lógico. Legal, O Valtinho tava lá e tipo, opa, então joguei no Pacaembu. Eu joguei no Pacaembu. E, cara, era demais, meu. Entrevistar o Bruce Dickinson a 1h, eu morrendo de sono, ele bêbado pra cacete. Mas a gente era sempre Tentando bem-vindo, né, entender. Soninha? As pessoas tratavam bem a gente. Eu lembro no Em Free geral, Jazz era muito... Não, no em Free geral. Jazz foi bem Mas legal, tinha assim. as malas, né, cara? Lembra do Johnny Lydon? O Não. Massari contou Sim, essa? mas ele Não, mas ele não, foi no conta pra festival, gente. né? Isso foi Não, no não festival. foi no festival. Não, os artistas, sim, curtiam a MTV e tal, mas alguns tinham bode da gente, tipo, a gente era, pelo que era nos Estados Unidos, a gente era o mercado. Ah, As grandes, sim, é as verdade. grandes gravadoras, É. a indústria fonográfica, os caras nem sabiam que a gente no Brasil era, tipo, alternativo, né? Então alguns Tordesilhas. vinham... Falaram pra mim Tordesilhas. Lembra alguma coisa? Pra mim é o Tratado de Ah, Tordesilhas. Espanha e Dividiu Portugal, né? Espanha dividiram o mundo. Sim, mas É um festival, o grande Tordesilhas. lance do Free Jazz é que assim, aí passa, é uma marca de cigarro e assim, não podia falar de cigarro na MTV. Até nossa, certa teve um não drama podia falar de álcool na fudido, MTV. é A Daniela mesmo, Barbieri é foi mesmo. desligada da MTV porque ela fez uma propaganda de cerveja. De repente tem reunião no andar, tipo assim, então, long neck, um novo produto, e a gente é mesmo. Então houve uma revolução. Nesse Free Jazz, eu lembro de uma entrevista muito estranha. Tava eu e a Fernanda Lima fazendo as entrevistas, o Rodrigo Carelli, socorro, Marcão, e fazendo a direção no ponto. Rodrigo Carelli da Fazenda, diretor da Isso, Fazenda. socorro, agora. Marcão, socorro. E daí assim, daí chega essa história de entrevistar o Mano Chao. E assim, pô, Mano Chao, Tu já cara, conhecia? meu brother, velho. Tá em casa, sempre MTV, atrás né, da tapadeira, tá tudo amigão, brother. Ainda chegou pra mim e falou assim, e aí, cara, aí? tudo bem? Ele tinha acabado de fazer um show. Alguma coisa aconteceu, ele tava putástico. Ai. E eu falei assim, e aí, quer fazer entrevista em português, espanhol, inglês? Ele assim, tanto faz, Basco. tanto faz. Eu falei, bom, beleza. 5, 4. E aí, mano, tchau, como foi o show? Ele assim, foi ótimo. E saiu. Nossa, tinha umas... Eu tive que falar, tchau, mano. Mano, E tchau. foi isso, a entrevista Fala aí, foi mano, isso, foi tchau. 5 segundos. O Carelli ficou desesperado, tipo assim, meu. como é que ele faz o negócio dele? Eu falei, velho, sei lá, o cara tá muito louco, eu não sei, bicho. Aconteceu. Eu invadi o camarim do filho do John Lennon sem querer, e daí, sabe esse tipo de coisa? Isso, os caras, tipo, fica aí. Não, fica nunca aí. invadiu o camarim do John É, Lennon. Sean filho do Lennon, John Lennon, tava com o sem Sibo querer. Marto, né? Como é que é? Uma banda maravilhosa, namorada. Pô, eu entrei assim sem querer, ele disse, chega aí, tal, beleza. Eu falei, eu sou fã, cara. Ele disse, eu não te conheço, mas você deve ser legal. Sabe assim, sabe esse tipo de coisa? Então a gente era bem-vindo. Depois de um tempo, a MTV passou a ser muito respeitada Depois de um nesse tempo, sentido, sim, né? mas dava uns ruins. Às vezes, os caras que eram muito underground vinham pra MTV no Brasil achando que a gente era também o grande establishment, entendeu? Então, o Johnny Lydon veio... Ele foi Deu escroto. um baile, Ele cara. Foi escroto. é. Foi escroto. Ele foi escroto. Massari, né? Deu um chilique, saiu do estúdio, saiu subindo pelo corredor. A gente na produção só assim, o que tá acontecendo aqui fora? O Johnny Lydon subiu, o Johnny Lydon desceu. Ele foi bem babaca, né? Tinha uns assim. Aí teve o Skid Row, que o... Que Não, o aconteceu? Sebastião Bach foi o legal. Sebastião- Eu levei Meu, ele pra casa foi do legal. Nazi, imagina. Foi. Então... Loucaço, cara, loucaço.
Aí ele foi lá gravar, e aí eles aprontando, assim, bancando o Cusão. pop mesmo, assim, sabe? Mas Tipo ele era assim, pop mesmo. não, queremos uma pizza. uma pizza Aí de para graça. tudo e vai Isso. na real comprar uma pizza Exato. e trazer pra eles. Aí eles comendo no estúdio, É. fazendo Eu mó sou muito louco, sujeira. eu sou rock. Cerveja. Aí eles... Peraí, a rua deram fechada puta lá na de um frente, trabalho, aí, e a Astrid assim, tentando, né, tentando gravar alguma coisa com eles. A Cid numa saia justa. Aí... Rei do link, né? Rei do link. Parabéns, né? Slow clap pra você. Aí finalmente, né? Vamos lá, todo mundo, ok? Podemos rodar finalmente, Sim, né? sim. Finalmente os caras pararam um pouco de comer pizza, de tomar cerveja, de enforcalhar o estúdio. Vamos lá. Aí alguém que tava na direção do estúdio fala assim, Oca, roda. Os caras, Oca, roda. Eles acharam divertidíssimo. Os caras têm um Alguém doidão, falou, bebaço. Oca, roda. Tipo, Oca. porque era o Oca, Sim. roda, Sim, né? claro. Então esses deram trabalho Então, nesse pra dia aí, gente. depois depois da gravação, eu falei assim, cara, quer conhecer um músico brasileiro? Daí a gente foi pra Cadernazzi e passou E a aí, madrugada passou a madrugada. conversando sobre literatura, filósofos gregos, os pré-socráticos, pós-socráticos. Mentira, você e o Sebastião Bach? Sim, Ah, os alemães todos, o expressionismo. Foi maravilhoso, foi só Incrível, cultura. mas no trabalho, depois, no de, estúdio... depois de 2 semanas, ligou pra MTV, queria falar comigo pra agradecer ao um amigo nosso em comum. Grande Sebastian Bach. Depois foi fazer Gilmore Girls, né? Fantástico. É Né? mesmo? Ele fez Gilmore verdade, Girls. é verdade. Né? Pois é. Então tinha uns que davam um trabalhinho assim pra gente. O Zeca Pagodinho, muito terrível de entrevistar. Por quê? É mesmo? Ele ia fazer um show no Sesc Pompeia. E acho que eu tava substituindo o Edgar no palco, porque o palco era do Edgar, mas eu era step. E aí ele senta também, cara, bebaço, velho. Senta com a gente assim na beira do palco. Vocês são de onde mesmo? MTV. Ah, tá. E o que vocês estão fazendo aqui, né? E eu tinha super me preparada. Carreira do Zeca Pagodinho, história da família do Zeca Pagodinho. Então tentando fazer a entrevista, assim, ele... a Chininha manja. Chininha. Difícil extrair Tirando alguma uma onda, coisa. né? Tirando uma onda, né? A Chininha, aí Chininha, gostei. Isso então já tocava Zeca Pagodinho na MTV já. Começou a tocar no Território Nacional, que Território foi um Nacional. programa criado por causa do mercado. Do mercado, sim, porque Meu o Deus, mercado começou a Do entender que mercado. valia a pena produzir os videoclipes para alavancar a Fazer carreira dos crossovers artistas. entre o emo e o Na- sertanejo. Na verdade, Isso é coisa do Zico. Fala, a fala. MTV Ah. queria que as gravadoras fizessem mais clipes, assim, meu, pelo Claro. amor de Deus, só tem um clipe do Titãs, a gente precisa tocar outro, cara, faz um segundo clipe. Aí eu esqueci, pra quê, meu? Titãs vende 50 mil discos, eu faço clipe do El Chan, que vende 1 milhão, vocês vão passar? Aí a MTV assim, tá bom. Vai Tá passar. bom, é verdade, tem público, vamos lá. E aí criou um programa que era um momento assim de exceção na grade, que era o Território Nacional, pra tocar El Chan, Zezé de Camargo e Zeca Luciano, Pagodinho. Terra Samba, Araqueta, essas coisas todas. Eu fiquei revoltada da minha vida. Revoltada. Porque, como eu fazia de um tudo, eu não tinha cara de música nenhuma. Tá. Então aí criou o Território Nacional e você passou. Foi o primeiro programa em que eu era titular e não reserva. Certo. E aí a gente. Mas não Que podia botar um Caetano absurdo! Veloso, Pra que isso? vai. Mas qual era o clipe o clipe de sucesso? Era o Tchan, Era o Tchan, era o Gera Samba, Era música entendeu? popular, sim. E aí a gente ficava puto. Eu, a Joana, a Paula Crespiniano, tipo assim, meu, quem quiser ver El Chan, vai ligar no Gugu, não Claro. vai ligar na MTV. Na banheira. E quem assiste a MTV vai mudar de canal na hora que entrar o Gera Samba, a gente fica puta. Não, então vamos fazer, não quer vamos fazer. Aí a gente assim, então tá bom, então a gente faz assim, em vez de eu chamar o clipe do El Chan, a cabeça do El Chan, né, como ela chamava, a mocinha, a loirinha lá, a Carla Carla Pérez. Carla Assim, Pérez. tá bom, então Vou a chamar gente... o publicitário, anunciante. O cara não, a gente do assim, então serviço. tá bom, então a gente faz assim, a gente traz pro estúdio alguém que também não passa na MTV, alguém que também é território nacional, e aí no final eu chamo o clipe.
E aí, Tipo, cara, a gente Zé começou Cabaleiro. a chamar isso. Sim. Jorge Ben, Demais. Cássia A gente João fez Donato, aí lógico. virou, cara. Começaram a usar o espaço pra Claro. alavancar O espaço da outros cabeça artistas, de DJ. entendi, pra A gente entrevistar. entrevistava, cara, Deus Isso e o aqui é o Chico Lenine, ele César, é foda, mas vocês vão Lenine, ver o Chico Michel Sainz. Teló. É isso. E aí rolaram umas coisas tipo Nelson Gonçalves. Do caralho. Do caralho. Do caralho. O Tim Maia Eu foi entrevistei demais, o cara. Nelson Ned. Não. Uau! Nelson Ned eu Sério? entrevistei, não. Como chamava aquele cara que tocava o violão deitado, assim, sabe? Violão deitado? É, como se fosse um piano. Júpiter Maçã. Não, é o Ned. Putz, esqueci o nome, Nossa, desculpa. também não sei Sei qual. quem é esse cara. Neném. Putz, Mas, esqueci, desculpa. mas então tinha muito isso, né? As coisas Marcinho que, Eiras, as coisas Marcinho que Eiras. davam meio errado. Nené Liberalquino? Quê? Existe essa pessoa? Neném Liberalquino. Não Não sei, mas pô, conheço. foi algum Seu programa. programa, Assim, você tinha que de- saber. Não, Depois mas a gente tinha vê. uma coisa da MTV que era assim, era pra ser de um jeito tipo teleguiado. E aí a graça era que na hora que você ligava, o moleque que tinha ligado pra pedir um clipe não tava em casa, você É, falava que com a era avó muito mais legal, dele. sim. E assim, se no começo era meio desliga, liga pro próximo, o Casé, não, desliga não. Oi, dona Mengarda. Era muito mais legal. A senhora aqui é MTV. São os É, o ditos Pedrinho pulos do ligou. gato, né? O pulo do gato. O CEP que eu Várias sempre vezes eu vi essa inventava. expressão, pulo do gato. Tem que ter o pulo do gato, assim. Tá, um dia eu vou entender o que é isso. Não, mas essas invenções, assim, era pra ser de um jeito, a gente fazia de outro e ficava muito mais E foi legal. incrível, muito e legal. aí, Contos de Thunder era um programa assim absurdo, era uma afronta à família brasileira, né? Era uma coisa assim, os piores filmes do mundo, feito pela Troma Filmes, a pior produtora do mundo. O Lloyd Kaufman topou um contrato onde ele ganhava tudo e a gente ganhava nada. Podia passar o programa uma vez, não podia ter uma reapresentação. Culpa de quem? Eu não vou dizer o nome de novo. Então, assim, foi um contrato absurdo, onde o Contos de Thunder passava à meia-noite, a chamada era num horário mofado, em péssima companhia, aparecia eu, e o programa ia lá uma vez e nunca mais. Foram 10 Nossa, eu não programas. lembrava disso. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não assiste mais. No Comic Con tem uma turma do Contos de Thunder que vai lá todo ano para festejar o Contos de Thunder. Mesmo assim, fez um sucesso absurdo. Palmas! O nome da minha biografia, eu estou aqui vendendo nesse momento. Você pode comprar Globo Livros. É isso. Obrigado. E a TV foi passando por essas fases, meu. Teve a fase do só do programa gravado, teve a fase que começou a ter os ao vivo, teve a fase que entrou a música brasileira Que o ao mais vivo popular, funcionava. que o ao vivo funcionava. Teve a fase que a gente começou a discutir mais claramente dentro da programação temas importantes que tinham um impacto social, e o Barraco com certeza marcou uma época Super, nesse momento. Você super. chegou a participar. Acho que Você era apresentadora tanto da Barraco, né? produtora, Depois que a ela Astrid assumiu saiu, eu também. era- Como é que foi isso pra você? Então, quando a Astrid parou de fazer o Disque, a gente foi junto pensar um programa pra ela, um programa de entrevista, um programa de debate, porque a gente já vinha enfiando cada vez mais outros assuntos Sim. na programação. Era muito difícil, cara. Puta, tava tendo uma merda federal, assim, rebelião na FEBEM. O moleque foi decapitado. A gente tava em choque, todo mundo paralisado com aquilo. Assim, vai, vamos lá, vamos gravar. Ah, hoje o Axl Rose Só. vendeu a moto. Então aquilo incomodava a gente pra caramba e a gente foi cada vez mais trazendo esses outros assuntos. A MTV já tinha uma história com isso, né? O 1º de Desliga essa TV, vai ler um dezembro, livro, o dia lembra de disso? combate à Sim, AIDS, tinha um é, engajamento, assim, a sim. gente podia falar de AIDS e de sexo e camisinha, como ninguém falava, Sim. cara. Como ninguém podia falar do jeito que a gente falava. Então tinha uma história já da MTV, inclusive, que vinha da americana mesmo, que eles, na época que o Clinton foi candidato, eles se engajaram total na molecada, Isso. aliste-se pra votar, Eu acho que vai ele lá. foi eleito muito em função disso. inclusive. Então, aí a gente no Brasil também fazia tinha essa pegada, coisa da reciclagem, as campanhas contra a AIDS, etc e tal. E aí chegou uma hora que a gente já não queria mais ter que encaixar isso entre um clipe e outro, né? Tinha essa sensação na TV que a gente podia falar De disso outras coisas, diretamente. E aí, um programa de debate que fazia um puta sucesso na época era o Matéria-Prima, que depois virou Programa Livre, que era o Serginho Isso. Groisman. Exato. Então começou na cultura com o Marcelo Rubens Paiva, e aí deu super certo, aí dali entrou o Serginho Groisman e foi pro SBT, e nossa, arregaçou. Matéria-prima era o Serginho Groisman. Antes era o Marcelo... Não, Não, era depois. outro programa que virou programa Verdade. com o Marcelo Rubens Paiva, depois o Zeca foi apresentado. Verdade. Quando O Zeca saiu Marcelo da Paiva MTV. entrou quando o Serginho Groisman foi pro SBT. Isso, Acho que foi exatamente, isso. E aí, como é que era o modelo do programa livre lá, Matéria-Prima? Você tinha 3 convidados
convidados, 4, e 200 pessoas na arquibancada, e os moleques podiam fazer pergunta diretamente pro entrevistado. Sim. Aí a gente também queria que a nossa galera... Mas não era assim, tem 3 convidados e uma arquibancada. Não era isso. E a gente foi na padaria real... Pensando como é que a gente fazia, que não é padaria, os portugueses matam Nem a gente. é real também. Nem um pouco real. Aí a gente tava em volta de uma mesa da padaria, como sempre, entre uma gravação e outra, uma galera ali. E o assunto do momento era o seguinte, ia começar o período eleitoral. E campanha eleitoral pagava bem para cacete. Então tinha uma galera que se licenciava da TV para ir trabalhar em campanha. E a gente tava ali quebrando o pau, tipo, você faria campanha pra quem? Por 100 mil reais por mês? Eu faria pra qualquer um, você é louco. Não, eu não faria, eu faria pro Maluf por 100 mil, se eu não fizer, alguém faz. Eu só sou editor, eu não vou interferir em nada, se o Maluf vai ganhar ou perder, eu só sou o editor. Virou um pau naquela mesa na real, que a gente falou assim, cara, o barraco é assim. É isso aqui, é uma mesa. É isso aqui, cara. Tá todo mundo discutindo o mesmo assunto em volta de uma mesa. E aí que a gente desenvolveu lá um cenário que fosse essa mesa. A gente escolhia o tema, passava a semana inteira entrevistando gente. Quem se conhece? Conhece alguém que já perdeu um irmão assim, assado, pá? Entrevistando para montar uma lista de 20 pessoas muito variadas, muito diferentes umas das outras, e aí na mesa ia um ministro, a diretora da escola, a aluna, o pai do aluno, e eram todo umas mesinhas mundo... com toalhinhas xadrez. A gente usava porque era isso, começou na padaria, era um papo de boteco, assim mesmo. E aí a gente usava todos os lapelas que havia disponíveis. 2. E ainda, não, tinha vários. Deu um trabalho lá pra ter mesa pra todo mundo. E o que não, e onde não cabia lapela ainda tinha o boom. Ou seja, você praticamente tinha 20 pessoas microfonadas o tempo inteiro. Loucura, tinha que ter um ouvido de bom. microfone, já era tudo aberto. Não tinha muito não, cara. Porque também não era assim. Não, era um barraco, né? Vou dar a palavra pra você. A Astrid bem que tentava, né? No começo era a Astrid na mesa, eu e o Benevides no switcher. A gente passava o roteiro ali na padaria, que não é padaria, antes de começar o programa. E aí no barraco também, cara, era impressionante, assim. Como é que a gente conseguia, sério, levar ministro pro programa? Foram vários. Mas esse programa pela relevância, Os caras iam. Ainda que você não tivesse uma audiência tanto, reverberava ia muito. ministro, Mas ia esse programa que teve uma secretário. história que teve alguns filhotes dele, né? Eu lembro que antes de eu voltar para a MTV pela última vez, eu fui fazer um programa que o Lobão fazia um programa parecido. Como é que chamava o programa do Lobão? Debate. Era um filhote do barraco, bicho. Que era provocar discussão com várias pessoas, uma pessoa tentando ser âncora e... Tentando lidar com aquilo tudo, né, bicho? Mas era um lá, cara. filhote do barraco, Tinha né? o catador, o Dudu, presidente da Copamari, e o Sarney Filho, ministro do Meio Ambiente. E o catador ali, sabe o que eu não entendo, ministro? Por que vocês não conseguem trabalhar todo mundo junto? Educação, saúde e meio ambiente. Porque a gente não quer. O cara O mercado. Mas o que a gente bolou nesse sentido, assim, deu muito certo, que era realmente... Era todo mundo tinha o direito de se dirigir a todo mundo, não era o apresentador. Agora e você, Luiz, o que você gostaria de perguntar para o ministro? Não, você tentava distribuir a palavra ali. Seria esse o início da sua vida política, pública? Você não Cara, pode... o início não, mas era uma das coisas que me deixava feliz de trabalhar na MTV. Eu fui só pra ajudar o Benevides, lembra? Fui pra dar uma força pro Benevides, que tava desesperado. Foi o barraco que te levou pro RG? Acho que foi. Foi, né? Eu fiquei bem puta na época quando o Zico... Olha o Zico de novo, meu Deus do céu. Não, eu fazia um pouco de tudo, fazia território, cobria falta de VJ, férias, licença, maternidade, tudo, e fazia o barraco. Aí chegou uma hora que eles concluíram que, eu tinha que fazer só o barraco. Não tinha que ficar lá, um dia apresentar clipe, outro dia discute com o ministro Paulo Renato. E eu achava que isso era o mais legal, velho. Entendi. Fazer tudo, fazer futebol, rock and roll, rap, funk e ministro. E aí, fiquei só no barraco. Aí foi dando uma brochada, assim, sabe? E nisso eu já tava na ESPN, por causa do Zico, que me escalou de véspera pro Rock Go e acabou me levando a trabalhar trabalhava com na ESPN, com o Trajano. Com o Trajano você era comentarista esportivo. Era.
E aí já tava um pouco lá, um pouco cá, mas, cara, era muito frustrante fazer só um programa por semana na MTV. Eu que morava lá. E aí as coisas, tá aquela coisa de velho, né? As coisas já tinham ficado muito fáceis. A molecada chegava lá, o Chuck chegou como estagiário. E ele puxava informação na internet. Só. Porra, não tinha o garimpo, tá ligado? Não tinha o garimpo. Pô, essa aqui eu achei. Então vinha lá da assim, Wikipédia. olha, o Guns N' Roses vai se apresentar em Massachusetts amanhã e depois. Que grande informação é essa? Mas o RG, eu Fiquei lembro que era um velha, programa- fiquei velha pra MTV. O RG era um programa muito em cima disso também. Era Então, o debate, que que convidados. aconteceu? Exatamente. Depois que eu fui no RG, Desculpa. tava o Glauco Matoso, bicho. Foi. Eu e o Glauco Matoso, foi foda. Desculpa, eu não Era sei legal. o que é hoje. O RG foi o programa que eu fui fazer na TV Cultura. Exato. Porque eles chegaram pra mim e falaram exatamente assim, ó, a gente tem uma programação foda pra criança, a gente tem uma linha ferrada pra adulto, mas o público jovem tá meio desguarnecido. Serginho Groisman saiu, não sei o que mais. Então a gente queria que você viesse pra fazer tudo isso aí que você faz, essa mistura aí. Música, Isso é meio moderno, debate, né? esporte, né? Cidadania Tudo. e Breakdance, ginástica música. acrobática. Tinha música. E aí eu fui sair da MTV pra fazer o RG. O RG, tá. Que era isso, era ao vivo, à tarde. E sabe o que é mais legal do O quê? RG? A Cultura me chamou pra fazer um programa pra jovem. Tinha um público das veinhas. Ah. As veinhas que não gostavam dos programas femininos disponíveis na televisão, elas assistiam RG, cara. Assim, talvez tenha sido um fracasso quanto à intenção do programa. Eu gostava do programa. Mas era isso, cara. Tipo, era porque me viram no barraco, porque eu tinha feito música, já tinha porque eu tava no construído esporte já também. aquela história de Porque assim, identidade. a gente quer essa mistura toda aí no programa, acho que vai ficar legal. Ela tá falando da cultura, da ESPN, por onde ela passou depois da MTV. Você passou pela Rede Manchete e pela Globo. Primeiro pela Globo, quando as coisas ficaram esquisitas na MTV, tava tudo muito fácil. A gente velho, tipo, e essa juventude acha Eu tudo na puxei o carro internet. pra Globo, achei que não, ia eu dar era, certo. foi a maior decepção da minha vida, que eu era mega fã seu. Quando eu saí, você chegou. Quando eu voltei, você saiu. A gente nunca trabalhou A gente junto. só se cruzou naquele merchandise que você fez da picape. Você destruiu o Exatamente, da jardim picape. da casa Exatamente. de praia. O cara Isso. destruiu. Ele chegou com a picape. Alguém tinha que destruir, né? Nossa, mano. Eu falei, caralho, eu fiquei até com medo. Esse cara Se tinha um VJ iconoclasta, era eu. Era você, mano. Então, Você assim, lembra dessa história? Era uma no- picape não, enorme, mano. Você imagina. entrou, cara, dentro do jardim. Mas em Eu falei, 94, eu saí da MTV, fui Isso. pra Rede Globo, fiz o Hollywood Rock. Era pra fazer só o Hollywood Rock. Mas o diretor da época falou assim, não, se você for, você fique por lá. Eu falei, quer saber? Eu vou. E fui. Daí eu fiz o Hollywood Rock, fiz o Carnaval da Rede Globo, que foi bem louco. Nossa, é mesmo. Bem louco. Você Guilherme Caran e eu. Ai, Você- nossa Mole. senhora. Foi foda. Nossa. E daí eu fui fazer o TV Zona. Você tava mas você ficava naquela torre lá, onde ficou Não, os não, a jurados, ou torre você ficou era, no não, chão? a torre era no Hollywood Rock. Não, a torre... No camarote da Globo. Não, tá, porque não, o Sambódromo tem uma torre também. onde Não, você eu ficava no Você camarote ficou da no- Globo, onde eu Ah. entrevistava os artistas. Marco Nanini, Não era Paulo... tão legal, vai. Não, Legal, foi legal, então foi legal. Eu vi o Itamar Franco passando com a menina. Com a Lilian Ramos Ah, você sem viu a calcinha? calcinha? Isso, Sem pra fazer a calcinha, foto. você viu a sem Eu vi calcinha? eles Você viu? passando. Foi Ela tava você, sem foi calcinha. você. Eles entraram no camarote, ele fez a foto e Vergonha, saiu, mano. ela ficou até de manhãzinha. Ficou procurando a calcinha, que não não tinha sei, não achado. sei. Pô, cadê? Nesse dia, inclusive, eu tive um encontro com o Zagallo e o Parreira. Que isso? Eu tinha passado um ano Essa inteiro história. falando mal da seleção brasileira no CEP MTV. Todo dia no CEP MTV eu falava mal da seleção brasileira, porque eu queria o Tele. Sacou? Claro, pô. Eu queria o Tele, bicho. 82, E eu também. maravilhoso. tinha esse time que retranca, que coisa horrorosa, esse Parreira sabe nada, esse Zagallo aí já era. É mesmo, E daí, teve quando eles isso. entraram na camarote da Globo, o Zagallo me olhou, arregalou o olhão, e eu pensei que ele ia vir pra cima de mim, eu percebi o Parreira, tipo, não, é por aqui, porque eu acho que ele ia me pegar de porrada, ele ia me pegar de porrada, velho. E foi lá no camarote da Globo. Foi muito louco essa história. Depois teve o TV Zona, que era o programa de música, que era foda, na verdade. Era foda, porque eram dois Era palcos sábado, né? gigantes. As bandas tocavam de verdade, cara. Era foda. Eram três mesmo? plateias. Nossa, Era vocês uma vão coisa- falando, eu vou lembrando. Era velho. uma Babilônia, velho. Era uma coisa
nababesca, coisa absurda. Thunder, $40 mil em ar-condicionado, hein? Assim, nossa, sério, caralho. Sabe assim? E A o pessoa quadro- falava lembro. o o orçamento pra maldito você? quadro no Fantástico. Esse era um tendão de Aquiles, uma coisa horrorosa, porque era um quadro que eu não gostava de fazer, eu não gostava do quadro? programa, Eu não não queria lembro. fazer. Eles falavam, se você não que fizesse, você ruim. não tem programa de música, então eu faço. Sabe assim? Daí eu comecei a apresentar clipe no Fantástico. Era o caos. A minha vida era o caos e ali era o caos e... Bom, enfim, daí eu voltei para fazer o Conto de Thunder. Não, mas e a TV Manchete? A Manchete foi quando eu saí do Conto de Thunder, eu fui trabalhar como repórter do Notícias Populares. Sério, Tinha André Bacinski, É Tirone, verdade, entrou uma galera... Fernando Costa Neto, era o Jovem. editor, né? Aham, Me chamou para trabalhar, é fazer reportagens mesmo. especiais. Você imagina, né? Loucura. Que reportagem você fez? Pô, eu fui visitar o Pivete num presídio do interior para saber qual foi a história, porque o Pivete, que era do Pavilhão 9, o que aconteceu, como é que ele estava lá e tal. A gente fazia umas reportagens bem loucas, bem interessantes, na verdade. Cobri o final do Campeonato Paulista, eu levei um espião para espionar a concentração do Corinthians, sabe? Nossa, bobageira, bobageira. Me lembra o 121, sabia? O 121 era 121, Ah, mas é. ali era bem anterior, né? É, bicho? isso Ali- já ali não é era MTV. Não, mas é que eu não total, tinha né? lembrado É. do 121, que eram essas pautas malucas, meu. É. Foi visitar a Daniel obra do Benevides, Metrô Clínicas, é. foi visitar a usina Henry Borden. O 121, mas só um parênteses sobre o 121, eu chego na manchete, mas o 121 nasceu sem querer, porque eu cheguei Aí, no mais um. Tite e falei, Tite, eu queria fazer um programa, mas eu queria fazer fora do estúdio. Ele, então faz. Mas eu queria fazer um programa que tivesse, sei lá, umas 2 Thunder horas. tinha moral com o Tite, Faz eu não aí, tinha, mas faz Thunder aí. tinha. E eu falei assim, mas não, Tite, eu queria fazer assim, em lugares nos estados, mas eu queria gravar de madrugada. Então grava. Eu falei, Ah. peraí. Eu queria fazer a programação. Esse é o meu limite. Ele falou assim, então faz. Então virou uma história que eu falei assim, velho, que maravilha. Daí o Hugo Prata foi o primeiro diretor e ele não aguentou um programa. Verdade, Porque a é gente gravava no verdade. Tietê. Como chamava aquele câmera japonês? Kobayashi. Esse cara aí, que todo mundo adora, todo mundo ama esse cara. E, assim, e eu lembro que a gente entrou num bote às 2 da manhã, chovendo. No Rio Nossa, Tietê. é mesmo, é mesmo. E um bombeiro. E daí o motor do bote morreu. Oh. E daí a gente entrou à deriva. E o comandante falou assim, a gente vai morrer! A gente vai morrer! Ele falou assim, então grava tudo! Grava, eu vou fazer a cabeça agora! Não, a gente vai morrer! Enfim, o Hugo, da margem, falou assim, eu não aguento isso. Benevides, cuida disso aí, eu tô indo embora pra casa. E foi embora. O Benevides virou o diretor do Foi. programa, bicho. Tá vendo? A quantidade de coisa E que daí deu, tinha uns que porque lugares deu absurdos, errado, entendeu? foi muito Pessoal, mais legal. Exato. Aí era o Renato Lima que fazia as Nego Lima. conseguia as Nego Lima, locações. goleiro. Locações malucas, tipo, Malucas. vamos gravar num circo de noite. Me apaixonei pela trapezista. Andei de Até elefante. eu. Andei de elefante. Andou de elefante? Ah, claro. Então, Por que, assim, que você só falou sem som? não sei, falhou. Eram locações muito inusitadas, tipo, dentro da usina Henry Borden, às 3 da manhã, sabe isso era assim? animal. Porto de Santos, às 4 Me da manhã. dava um trabalho pra botar essa merda na escala, porque Nossa. como eles iam passar a noite gravando, É. então eu não podia escalar o Benevides pra gravar mais nada, Não, nem sim. na véspera, nem no dia Mas ele seguinte. adorava fazer o programa, Claro que todo sim, mundo tô gostava de fazer esse sacaneando. programa. Os motoristas incrível. adoravam fazer o Era programa. incrível. Eram as 2 motoristas nas 2 veraneios, de E pra o- Santos, sabe assim? Todo mundo adorava. E o... Quem? Ao Mercado. mercado. O mercado não assistia o programa. O mercado não assistia. O mercado tá dormindo essa hora. No sábado, de madrugada. De madrugada, tipo, 1 da sei lá. manhã. Era uma loucura, mas era um prazer. Todo mundo adorava fazer o programa. Agora, voltando na manchete, era um programa que eu estava falido. Eu tinha saído da clínica e estava falido. Eu estava devendo a internação na clínica. E chegou um convite de um doido, o Homero Salles, que tinha dirigido o Gugu, tinha me levado lá para fazer o Passa ou Repassa com o Kid Vinil. E ele falou, esse cara é muito louco, eu ainda vou trabalhar com ele. Foi essa vez, salvou minha vida, porque eu ganhei muito dinheiro com 0,900. Vice. E era um programa que, assim, cara, era um programa do domingo inteiro, eram 2 crianças, aquele Luiz Bassi era criança, ele apresentava. Nossa, mano. Pois é. E daí, o meu programa era dos jovens, que era eu e o Marcelo Augusto. verdade. Marcelo Augusto.
Sabe o Marcelo Augusto? E depois entrava o J. Silvestre, bicho, Nossa, que meu começou Deus do no céu. prédio da Tupi, lá na O MTV. Silvestre era o homem do sapato branco? Não, Não, esse esse era o Júnior. Jacinto. Primeiro beijo Acho na que o televisão Jacinto, brasileira. a Trilha entrevistou o Jacinto Figueiredo, eu acho. E o Ataíde Não, Patrese. o J. Silvestre foi o primeiro grande apresentador, assim. Ele tinha 200 anos, assim, o cabelinho roxo, assim, uma figura maravilhoso. Foi ali que a gente lançou o Padre Marcelo. Ele dava bênçãos pra gente, bênçãos. Esse programa foi muito Você louco. foi responsável então, Eu pelo era muito lançamento louco. da O carreira Marcelo, do o Padre Marcelo, Marcelo. o Marcelo era o careta, eu era O o Padre louco. Marcelo, eu só lembro ele respondendo a pergunta do Gordo, Do se ele ficava de pau Gordo. duro quando E dormia. ele falava o quê? Mano, eu sempre Ele penso falou o quê? nisso, cara. falou, Eu "Veja sou bem, homem. eu sou homem." Eu sou. Não, ele respondeu super de boa. Ah, então ele foi bem. Eu sou homem. Ele foi sou bem. homem. Mas ele Sou abençoava. filho de gente. homem, do homem. É, ele botava. Essa foi a experiência da Manchete. Ganhei dinheiro, recuperei, né? Recuperei. Só você ganhou dinheiro na TV Manchete. Mas a era um Manchete programa. Era um programa Pagou ninguém, não né? pagou ninguém. Era um programa A estranho, maquiadora porque lá da SPN tinha tá até mulheres hoje lutando no esperando. gel, sabe? Assim, umas coisas Tinha essas bizarras. Assim, loucuras. era uma coisa meio Você misógina. também teve a ver com o lance do sushi no corpo, não teve? O sushi no corpo com Vixe. Luciano Huck, Lembra Astrid disso? Fontinelli, Vixe. o sushi na menina. E eu falava assim, mas por quê? Assim, audiência! Mas, velho, o mercado! Mas, cara, isso não! Mas conta Porque aí, de Luciano novo. Não Huck, tô ligado nessa história. Luciano Huck, Astrid Fontinelli, sushi assim, nas modelos. pintou essa história de, assim, do sushi humano. É. Sushi Que era uma humano. coisa, uma ideia péssima, de péssimo gosto, mulher mas nua, audiência, cheia de o sushi em mercado. cima. Então era uma mulher nua com sushis. Assim. E Sobre daí o corpo. eu, Astrid e o Luciano Huck, assim, e aí Astrid, gosta de sushi? Ela assim, gosto. E assim, e aí Luciano Huck, quer provar? Ele assim, acho que sim. Era um constrangimento, uma Nossa, coisa... deu uma coisa merda, horrorosa. deu uma repercussão. Uma coisa horrorosa, mas assim, Isso em que canal foi? Na Manchete? Manchete. Ah, E na depois Manchete. Mas por teve que no esses três? Não Faustão, e entendi. aí Vocês eram a três? Eles eram os explodiram. convidados. Depois, Ah, eles eram os é. seus eu escolhi convidados. os do convidados. dia. Ah. Nesse programa, eu falei assim, Luciano Huck, cara, nessa época, ele tinha aquela coluna no jornal programa ou já H, estava na programa televisão? H. Já tava na Era Ah, Band. já estava no H. H. E daí eu falei assim, olha, eu quero... Mas ele ficou Era um constrangido, programa o cara muito tinha popular. tiazinha, tinha feiticeiro, tinha... Ele Não, mas ficou olha só, constrangido. era um programa muito popular. Eu Ah. queria levar os amigos. E eu era muito amigo do pessoal do Patofu, a gente tinha morado junto no Rio. E eles estavam no auge, eles tinham ganhado um VMB na MTV. Eu falei assim, que legal. vamos trazer o Patofu? O cara assim, que Patofu? Que é isso? Assim, é uma banda. Assim, não, isso não existe. Não, é uma banda, é legal. Eles são super legais, eles são um trio, é fantástico. Assim. E se meus amigos vão trazer, por favor, por favor, por favor. Tá bom, Dani, traz o Patofu. Levamos o Patofu. Programa ao vivo. E o cara com um monitor de audiência, e o outro monitor com a Record, Ratinho, outro monitor o Gugu na SBT e outro monitor o Faustão na Globo. E aí o Patofu, não, calma, Tander, a audiência está muito boa. E o Patofu, não, calma, já vai entrar. Mandou dizer que não vai entrar o Patofu. Então, assim, se não entrar o Patofu, eu vou lá e quebro tudo. Vai entrar a merda do Patofu nesse programa. Peraí, Tander, peraí, calma. Coloca uma que a a gente droga desse passa, Patofu. O cara. Patofu entrou, tocou, ninguém deu a mínima. Mas foi maravilhoso, porque o Patofu tocou num programa super pop lá da Manchete. E foi, valeu. Isso, não, E o isso não Patofu tinha comeu quebrado o tudo sushi? mesmo. O pessoal do Patofu comeu? Não tinha sushi esse dia, graças a Deus. Tinha luta de mulheres no gel. Seria a né, coisa com mais roupas horrível, um mínimas. pato comendo um Horrível, sushi, né? seria Horrível, maravilhoso. bicho. Mas olha, foi difícil. É que a gente também, na MTV teve um pouco isso, e aí as pessoas tentavam levar da MTV pros outros caras. Essa coisa do grotesco zoeiro, né? E aí chega uma hora que vira o fio e perde a graça. Né? Sim, com certeza. É, porque é um exagero na piada, entendeu? É assim, pensa na situação, né, bicho? Não é legal, né? Não é bacana, não é legal. A MTV fez a primeira tatuagem ao vivo na televisão brasileira. Foi essa aqui. 1992, mostra com essa em câmera Los robótica. Angeles, quando a gente foi assistir um VMAs, e chegando em Los Angeles, estava tudo muito chato, né? O Castor tinha entrevistado um cara, a Cuca estava lá, conhecia todo mundo, Red Hot Chili Peppers, queria saber da Cuca. E eu falei assim, puta, vou fazer alguma coisa, Titi, vou fazer alguma coisa. Ele disse, vou fazer um programa. Como assim, Titi? Vamos fazer o Tander Descobre América. Eu falei, É mesmo? sério, vamos fazer? Ele, vamos. Contratou dois caras, um cara de áudio, um cara de câmera. E a gente fez 5 programas do Tander Descobre América.
Cara, foi sensacional, bicho, foi sensacional. Fiz um programa de loja de motos, fiz a tatuagem ao vivo. E eu falei assim, Tite, tem certeza? A gente pode mostrar isso no ar? Ele assim, não sei, vamos ver. Foi ao ar, entendeu? E tudo bem, entendeu? Ele conheceu outro Tite. O outro Tite, né, Soninha? As pessoas têm muitas facetas, né? Você não gosta do Tite? Eu não conhecia, Não, sabia se eu muito. não- Vou te apresentar o Tite, é vou te apresentar o Tite. boa. Muita Gente gente. boa, gente boa. Pô, ele fez esse programa porque ele falou assim, cara, a gente tá aqui, vamos fazer um programa. E ele bancou a porra do programa. É. E eu falei assim, cara, a gente foi fazer um programa na Guitar Center, que é a maior loja de instrumentos musicais de Los Angeles. Tá lá a guitarra do Bo Diddley, sabe? Nossa. Foda. E eu olhei aquilo, comecei a passear, fazer um programa, e eu vi um baixo acústico, um baixolão. Falei, cara, olha isso. Ele assim, leva. Eu falei assim, não tenho como assim. Leva. Eu falei assim, não, Tite, não dá. Ele assim, eu te empresto o dinheiro. Eu falei, Ah! sério, Tite? Levei, peguei a porra do baixo, trouxe pro Brasil. Você pagou? Depois eu paguei. Depois de ser cobrado, sim, eu paguei. Mas assim, esse baixo passou a ser mobília do CEP MTV, por exemplo. Os músicos E onde iam está lá. esse baixo hoje? Está na sua Comigo, casa? lógico, é meu. Daí assim, eu paguei por ele. Assim, Não, porque então, tem uma assim, história de uma guitarra aí de Nova York. Não sei. Isso Nova é outra York? história. É. Eu? Não é você. Ah, tá. É outro Ah, tá. ficheiro. Ah, eu sei dessa história, né? Melhor a gente não falar sobre isso. Deixa essa história Não, pra esse lá. baixolão virou personagem do CEP MTV. Então o Raimundo ia lá, tocava com baixolão. A Sensacional. Sandra de Sá, acho que era ainda a Sandra Sá, eu acho, na época. Foi lá, me usou o baixolão pra tocar com a Sandra Sá. Foi uma dessas coisas que acontecem ao acaso. Sim. Que não aconteceriam em outras emissoras, sério. Com certeza. Nunca, né? E por isso Jamais. que era difícil pra vocês, né? Encarar uma Globo, que isso, tá lá olhando o monitorzinho, e aí 40 mil se, reais de e aí se você tá ar-condicionado. perdendo do Gugu, você tem que ganhar do Gugu, foda. tipo, Velho, foda. que sacanagem. Daí assim, o TV Zona, só para exemplificar, tinha lá 8 atrações. 2 eram alternativas. Então assim, a alternativa era Chico Sá Encenação Zumbi. Isso era a alternativa, porque Aham. eles queriam mesmo, era Claro. Roberta Miranda, era Zezé de Camargo, era Vando, e assim. Eu entrevistei o Vando. E aí? Ah, incrível. Foi legal. Ah, Vando? não foi tão Não legal. foi tão legal? Era um pouco essa linha, né, da zoeira, um pouco do cafona, assim. Sim. Ah, não teve muita Ah, graça, que não. pena. Na suíte. Teve No uma hotel. ambiência, teve uma No ambiência. hotel, ali, né? Foi na cobertura do hotel. Era um hotel que o Corinthians às vezes ficava concentrado ali, perto da Paulista. Então era Na na beira, Rebouças? na beira da piscina, assim. Na Rebouças, esse hotel? Não, ali na rua da GV, na Itapeva, ali. Saci, tô Um ligado. flat, sei lá. Sim, Então era sim. ali no alto. E assim, não foi engraçado, cara. É, não acontece foi. às Tipo vezes, assim, né? mulher a gente trata com pêssego em calda, meias de seda. Que tipo, isso. a gente Ele vestiu o personagem, né? não relaxou, assim, não saiu do figurino Vando. Tem os Ao que não deu contrário certo. da gente que relaxou bastante aqui, passou 2 horas, a gente nem Não é viu, verdade, cara. não passou 2 2 horas, horas, não é cara. verdade. Já tem 2 horas que a gente tá conversando aqui. A gente Ih, não vai falar- derrubar a Salva de grade. palmas pra Vai Tânia derrubar a Ramos, grade. maravilhoso. Mas vocês podem pedir um videoclipe. Pode Caiu pedir um a grade. videoclipe que represente. Pode pedir um videoclipe? Pode Não escolher um pedir videoclipe olhando pra essa câmera aqui. Posso pedir um videoclipe? Pode pedir. Vou pedir um videoclipe. aqui. Vou pedir um videoclipe dirigido por Soninha Francina. Ah, que fofo, pô. Dos Devotos de Nossa Senhora Aparecida, foi o trabalho de formatura dela. Ela filmou o videoclipe em 16 milímetros, milímetros. 2 latas, custou $100 e assim, foi uma epopeia, foi uma Uma lata. epopeia. A gente gravou na casa dos pais dela, depois ela lindo. conseguiu o prédio da Light Tava pra vazio. gravar, Uau. bicho. Eu, o George e o Vitor. O George, Pilhas encontrei o de George, gibi. encontrei o George, mandou um beijo, falei que ia encontrar com você, mandou um que beijo legal. pra você. Daí gravou o videoclipe e daí a gente assim, quem vai editar? Vamos chamar o Chocante. Legal, Chocante, grande editor da MTV. Ele demorou 2 anos pra editar o videoclipe, não é isso? Isso porque era Ele só estragou a corte fita. seco, cara. Era só corte seco, não tinha Ele estragou a fita de áudio, a gente usou a fita demo, lembra disso? Que isso, cara. Ele estragou. A fita master de áudio, ele fudeu a fita que ele deixou no pause. A gente acabou usando a fita demo de Nossa, teve videocassete. isso, cara. Que é um clipe que tá no ar até hoje e é um clipe de maior sucesso da MTV e de Devotos de Nossa Senhora Aparecida. Soninha, cineasta. Soninha, qual videoclipe vai pedir? Ah,
Um que não vai ser importante pra muita gente, mas pra mim é aquele que quando se ouve dá até um pulinho assim. Living Color Type. Demais, Pra mim, cara, aquilo é demais, muito a maravilhoso. MTV, cara. Descobri É essa muito, banda, é né? muito a redação, a TV Só. ligada, a gente trabalhando, sabe? E eles são legais até hoje. Depois a gente fez um programa em Recife com o Will Calhoun. Ele tava por lá, o Que baterista, fazendo alguma coisa. E ele foi com a gente no Daruê Malungo, sabe, periferia de Olinda. Que maravilhoso, que Nossa, maravilhoso. Muito. Muito legal, bom, muito obrigado. Amei conversar com você. José. Histórias lindas, sentimentos fofos. Puxa, Saudade dos nem seis. sei como terminar o programa. Saudade. Ei, sensacional!